a Cosimax, que patrocinam esse projeto, o É Nós na Fita, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. E, bom, a gente é um curso, né, gratuito de cinema que está fazendo todo tipo de encontro e atividade nesse contexto online, e esse Cinema Falado é um deles. A gente queria passar para vocês, primeiro, uma vinheta que mostra um pouco todas essas atividades que o É Nós na Fita está fazendo nesse ano de 2021. Eu só vou confirmar aqui. Pedro Brito, quando você puder passar. É bom que espera, né? Tem um pessoal chegando ainda, Sim, que a gente está é verdade. admitindo eles aqui. Começando aos poucos. Aí. Vamos lá, então. Ou não. Bom, é isso para começar. A gente começa sempre um pouco atribulado, mas a coisa vai engatando aos poucos. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o João Blay, sou um dos coordenadores do É Nós na Fita. E para quem não conhece o É Nós na Fita, porque às vezes pode ter entrado meio de gaiato nessa, ele é um curso gratuito de cinema que acontece desde 2014 e ele até 2019 ele foi feito exclusivamente na cidade de São Paulo, nas 5 áreas periféricas de São Paulo, dando um curso de introdução ao cinema direcionado para jovens, de 15 a 20 anos, para eles entenderem se era isso que eles gostariam de fazer, entender a linguagem. Então, a gente dá aulas e também faz eles realizarem o curta-metragem deles. Em 2020, a gente teve que se converter ao mundo digital, o que trouxe certas limitações, mas também nos deu a oportunidade de abrir esse leque de atividades que a nós poderia fazer. E esse Cinema Falado é uma dessas ideias que surgiram nesse contexto online, que a gente começa a conversar com grandes talentos, pessoas do nosso mercado que podem trazer algumas ideias aí para a gente conversar sobre cinema. E, bom, só para, antes da gente ir para passar para a Bia, que vai apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou falar só algumas atividades que vão vir aí nesses próximos meses, que vocês viram na vinheta, né? Uma delas é o nosso primeiro Cineclube Brasil, que vai ser
um encontro em que a gente vai assistir um filme clássico da história do cinema brasileiro e a gente vai conversar, quem vai coordenar esse encontro vai ser o crítico Francisco César Filho, e ele sempre vai ter algum convidado que vai estar ligado a esse filme que vai ser exibido, né? No primeiro encontro que a gente vai ter em junho, a gente vai ter a Helena Inês falando sobre a experiência dela sobre o Bandido da Luz Vermelha. Meu Deus do céu. Então, em junho, a gente vai ter esse primeiro encontro, então está todo mundo convidado a se inscrever. Também em junho, vamos ter mais um curso que a gente chama Nós em Foco, que são cursos mais curtos, direcionados para um assunto só, né, para um assunto específico da área do cinema. A gente vai ter um curso de assistência de direção com o Yuri. Eu não vou me atrever a tentar falar sobre o nome dele, porque eu nunca consigo. Mas é o Yuri, ele é gente boníssima, um baita assistente de direção. Vai acontecer em junho também. E o nosso próximo Cinema Falado, ele vai rolar, que é esse que está acontecendo aqui, ele vai rolar em julho, com o roteirista Antônio Prata. Então, para vocês ficarem ligados em tudo que está acontecendo da Nós na Fita, sigam as nossas redes, que são facebook.com/enóisnafita curso, nosso site www.enoisnafita.com.br e o nosso Instagram, @enoisnoinsta, que inclusive é coordenado pela Beatriz, que vai falar com vocês agora. Ó, pegou um gancho bom, hein, Blake? Valeu, gente. Mas bom, pessoal, vou começar explicando um pouco como vai funcionar a dinâmica, né? A Maria ela vai dar uma introdução, falar um pouco da carreira dela e tudo mais. E enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas no chat, se vocês quiserem, ou se vocês preferirem, que eu acho que ia ser muito legal, vocês podem usar o recurso de levantar a mão. Como é que funciona? Tem aqui do lado, que é reações, tem uma mãozinha, só vocês levantarem a mão, que vocês automaticamente vão ficar numa sequência. E daí, no final, a gente vai abrir um momento para vocês abrirem o microfone de vocês e fazerem as perguntas que vocês quiserem para a Maria. Tudo bem? Se tiverem algum problema, alguma dúvida, podem falar com a gente no chat, tá bom? Podem perguntar, falar direto com o Matheus. É o Matheus com muitos S's no final. Mas, bom, hoje a nossa convidada do Cinema Falado é a Maria Bopp, que é atriz, cineasta, roteirista e também a nossa querida blogueirinha do fim do mundo. Bom, eu vou deixar que ela mesma se apresente melhor, mas muito obrigada por estar aqui hoje, Maria. É um grande prazer recebê-la. Está mutado. Tá, mutada. Ah, nossa, será que... Deixa eu ver aqui. Olá! Desculpa, gente. É que toda vez que eu tentava me desmutar, aparecia o anfitrião não permite que você abra o microfone. Eu falei, bom, então não eu vou ficar quieto. Tudo certo. Censura! Exatamente. Olá, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui no Nós na Fita. Eu admiro muito esse projeto que foi criado. Uma das pessoas que criou o projeto foi a Lili, a Eliana Fonseca, que foi minha professora no Senac. Eu estudei audiovisual no Senac com ela, então eu sou apaixonada pela Lili, apaixonada por esse projeto, então estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu estou admirando exponencialmente os professores, porque é dificílimo dar aula com todas as câmeras fechadas, eu sei como eles conseguem, parabéns, todo mundo consegue, e muito obrigada a todo mundo que está com as câmeras abertas. E é isso, é o seguinte, eu não quero, com essa palestra aqui, ser dona da verdade, nem nada. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência, espero que vocês consigam se identificar ou não com ela, se inspirar ou não, e encontrar talvez um norte, porque vocês estão pensando no audiovisual, na produção de conteúdo, mas é isso, eu não sou dona da verdade, eu só vou contar um pouco da minha trajetória, espero que vocês curtam. Tamo junto, qualquer coisa, levantem a mão, a gente troca ideia, tá bom? Bom, vou começar do começo, de contar como eu entrei nesse mundo do audiovisual. Eu não era uma adolescente cinéfila, porque as pessoas falam, quem vai fazer cinema ou vai fazer audiovisual, estudar rádio, TV, geralmente é uma pessoa que é artista, que é cinéfila, que é totalmente ligada nesse mundo, e intelectual. Eu não era nada disso, assim. Eu era uma aluna bem vagabunda, não gostava de estudar, eu sabia que eu gostava de humanas, então eu gostava de português, matemática, eu gostava das áreas de humanas, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer
na faculdade, que eu ia estudar, né? Eu decidi audiovisual de um jeito mais prosaico possível. Foi quando eu fui fazer uma aula de orientação vocacional na escola e a professora pediu para a gente estudar cursos que a gente tinha interesse. Então, eu entrei no site da USP e vi os cursos que tinham na USP, porque, assim, gostaria de estudar na USP, numa universidade federal, se possível, tal. E aí eu fui por ordem alfabética, literalmente. Então, audiovisual estava no começo. E aí eu vi os cursos que davam no curso de audiovisual, porque eu tinha esse medo, como adolescente, na época de 16 anos, de pensar o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu vejo hoje minha prima, que tem 17 anos, ela está passando exatamente pela mesma aflição, né? De, pô, você, aos 17 anos tem que escolher qual que vai ser a sua profissão. É uma responsabilidade muito grande para adolescentes decidirem, né? Então, mas o que eu achava que estava no meu controle é pensar o que eu quero estudar pelos próximos anos. Se eu vou fazer isso para o resto da vida, eu não sei. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou prestar um vestibular, vou entrar numa faculdade e vou estudar algo. E eu já não gostava muito de estudar. Então, que pelo menos eu estudasse algum assunto que me interessasse. E vendo o curso de audiovisual, eu entrei, vi a lista de aulas que tinha num curso de audiovisual e eu achei muito interessante. Então, era direção de arte, direção de fotografia, direção, aula de história da arte, história do cinema brasileiro, som, e coisas que para mim me pareceu muito interessante. Apesar de eu não ser cinéfila, eu gostava de cinema, e aquilo me gerou muito interesse. Imediato. Ali eu decidi que eu faria audiovisual. E eu tive a sorte de entrar na faculdade e amar audiovisual mesmo. Eu acertei na veia. Desde o primeiro instante, desde as primeiras aulas, eu tinha muito interesse. Eu estava sempre sedenta de saber mais. Eu também não era uma aluna exemplar. Tem alguns professores meus aqui Alguns professores meus do Senac estão aqui, então eles devem estar meio assim, porque eu não fui uma aluna exemplar, mas eu tinha os meus interesses e eu buscava muito aprender cada vez mais, e eu sempre fui apaixonada pela prática do audiovisual. Então, as aulas teóricas eu cabulava até que bastante, mas eu adorava a prática, adorava set de filmagem. Inclusive, a primeira vez que eu entrei num set de filmagem, eu saí do primeiro set de filmagem que entrei na vida, entrei no carro com a minha mãe e falei, mãe, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero estar num set. Isso eu encaro isso como uma sorte, porque não acho que é todo mundo que tem tão cedo esse despertar na profissão, né? Acho que é uma coisa que você constrói, mas para mim foi algo bem imediato. O que eu gosto do set de filmagem é essa adrenalina pela hora H, sabe? É aqui que tudo acontece, esse aqui e agora, sabe? Esse silêncio e a concentração numa coisa só, isso não sei, me mexe comigo. Eu sou muito apaixonada pelo set de filmagem, apesar de ser um ambiente muito hostil às vezes, eu sou muito apaixonada. E assim foi, entrei na faculdade, não fiz USP, fiz Senac, mas foram 4 anos de faculdade em que eu sempre flertei com a área de direção e roteiro. Desde o começo, assim, eram as áreas que eu mais me interessava, essa área da criação, desde o primeiro semestre. E no terceiro semestre tinha a produção de curtas-metragens, eu já fiz o meu primeiro curta como roteirista e diretora, eu passei pelo pitching, né, pelo processo de seleção interno, já fiz meu primeiro curta, fiz o meu documentário, fiz meu TCC, sempre como roteirista e diretora. Mas eu sabia, obviamente, que eu não ia sair da faculdade e já começar a dirigir, né? Essa não é a realidade. Assim. Para algumas pessoas mas no nosso mercado fechado, com muitas panelinhas, um mercado que também é masculino, eu sabia que eu não ia sair dirigindo. E o que acontece muito aqui no Brasil é que tem-se essa tradição das pessoas serem assistentes de direção, trabalharem como assistente de direção durante muitos anos, para depois se tornarem diretores. Isso é algo muito... Eu descobri que essa é uma tradição muito brasileira, porque lá fora, eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Você tem uma carreira de assistente de direção para o resto da vida, assim. Tem gente que é assistente de direção para o resto da vida sem a pretensão de ser diretor um dia. E aqui no Brasil é muito comum você conhecer assistentes de direção que querem se tornar diretores, e de fato, eu já trabalhei com alguns diretores, tanto como atriz como continuista, em que os diretores eram assistentes de direção antes.
E eu pensei que era isso que eu ia fazer. Eu ia trabalhar como assistente de direção durante um tempo para me tornar diretora, eventualmente. Eu fiz isso ao longo da faculdade. Eu posso não ter sido uma aluna exemplar, mas uma coisa que eu sempre gostei foi de trabalhar com isso. Então, eu entrei logo no primeiro semestre da faculdade, eu já trabalhava. Primeiro como estagiária de produção, num documentário. Depois, eu me metia em TCCs de turmas acima da minha turma. Então, se eu estava já no segundo ano da faculdade, mas eu ia lá, me metia num TCC de quem já estava se formando, e eu fazia qualquer coisa, assim, eu era assistente de produção, assim, a minha função era limpar o chão, lavar a louça da galera, assim, depois da equipe, mas eu gostava de estar no set para aprender, realmente observar, entender a dinâmica, porque eu acho que isso pega ritmo, e eu acho que o cinema, claro que a teoria é importantíssima, a aula teórica e tal, mas a prática é quando você ganha realmente quilometragem para ambientar um set. O set como eu falei, é um ambiente muito hostil, muito difícil de se encaixar. Quando entrava no set, eu sempre sentia que eu estava atrapalhando. Então, eu gostava de estar mais e mais no set para me sentir mais confortável naquele ambiente. Então, eu sempre me metia em TCCs de turmas acima da minha. E foi assim que eu fui ganhando experiência e fui percebendo que eu também fui excluindo interesses. Então, assim, arte. Eu acho direção de arte incrível, mas não quero trabalhar com isso. Som, acho incrível, mas não quero trabalhar com isso. Fui também escolhendo qual era a minha preferência enquanto estive nesses trabalhos. E é isso. Pensando que meu interesse sempre era direção e criação, também gostava muito de roteiro, eu pensei, bom, vou ser assistente de direção para me tornar diretora. Quando eu fui assistente de direção pela primeira vez, no meu último ano da faculdade, eu trabalhei num programa de TV, não era uma série, era um programa de TV que é um pouco mais simples do que você fazer assistência de direção para uma série ou para um longa-metragem. Eu percebi que era isso que eu não queria fazer. Eu falei, bom, quero ser diretor um dia, mas eu não vou conseguir ser assistente de direção por muito tempo, porque assistente de direção, para mim, não tem nada a ver com direção. É muito mais uma questão logística. Para mim, tem mais até a ver com a produção do que com direção. Falei, cara, eu não vou conseguir trabalhar com isso durante muito tempo. Trabalhei durante 8 meses. Quando acabou esse projeto, eu pensei que eu teria que fazer outra coisa. E aí eu caí na continuidade. O Nado, um dos organizadores aqui do Nós na Fita, me contou que tem 30% das pessoas que está aqui nunca trabalhou com audiovisual. Então, eu vou contar brevemente o que é a continuidade para quem não sabe. A gente, numa produção audiovisual, um filme, numa série, uma novela, novela até menos, mas a gente filma as coisas fora de ordem. A gente não filma o cinema na ordem cronológica. Meu irmão, que é apaixonado por cinema, fala que essa é uma das maiores decepções da vida dele. Ele fala assim, como assim você filmou? O Tom Cruise filmou essa cena antes daquela, sabe? Não faz o menor sentido. No Harry Potter, como assim? Ele filmou a cena do Voldemort morrendo antes do Voldemort morrer? Tipo, é uma frustração, mas é o que é. A gente filma por locação, a gente filma por outros critérios que não o cronológico. E o continuista no set é a pessoa que vai se certificar de que quando o filme for montado na ordem cronológica, na ordem do roteiro, as coisas têm uma continuidade sem ter erros. Então, sem a roupa tá diferente. Então, porque, por exemplo, tem uma cena que eu saio dessa sala e vou para a cozinha. Num filme, a gente filma eu aqui na sala em abril e filma eu entrando na cozinha em setembro. Então, o continuista é a pessoa que vai se certificar de que eu vou estar com esse cabelo, de que eu vou estar com essa camiseta, de que eu vou estar com esse colar, de que a luz vai estar igual. O continuista é a pessoa que vai se certificar de todos os detalhes do cenário, do figurino, da caracterização do ator. Fora que o continuista, entre o ação e corta, ele é a pessoa que vai ficar ligado nos gestos para a gente repetir todos os takes igual. Então, se eu estou aqui falando com um cigarro nessa boca, todos os takes tem que fazer nessa mão, desculpa, e fumando aqui, todos os takes o ator tem que repetir com essa mão. Se ele fizer com essa mão e cortar, isso é um erro de continuidade, o continuista não fez o seu trabalho certo. Eu não sabia o que era continuidade, porque, sinceramente, essa foi uma falha do Senac. Os professores podem concordar comigo ou não, mas não tinha um professor de continuidade. E os professores de edição no Senac não falavam sobre continuidade, eles falavam sobre montagem, mas eles falavam muito, muito pouco sobre continuidade. Eu não tinha ideia o que era ser continuista. Só que eu, enxerida que sou,
uma vez fui fazer continuidade num TCC, esses TCCs que eu me metia, eu fui fazer continuidade. Ah, tá precisando de uma continuista, pega a menina do segundo semestre. E lá fui eu fazer continuidade. Eu não sabia exatamente o que era, não acho que eu mandei bem, sinceramente, assim, acho que eu mandei mal. Mas o que eu sabia é que eu tinha que prestar atenção nos gestos dos atores para eles fazerem tudo igual. Só que eu fazia de um jeito meio atrapalhado, eu olhava assim, pelas mínimas coisas, ó, tipo, nessa hora, quando você foi colocar o cinto, travou o cinto, você tem que repetir toda vez igual. Coitado do ator, toda hora ele tinha que fazer uns negócios assim que era fake, então atrapalhava a atuação dele. É isso, eu era inábil e não sabia exatamente como fazer, mas essa minha introdução à continuidade, fazendo um TCC no Senac, fez com que uma aluna me indicasse para ser assistente de continuista numa série da TV Cultura, que ia filmar em 2012, uma série que chama Pedro e Bianca, que é uma série maravilhosa do Karl Hamburger. E me chamaram para ser assistente da continuista de lá. E eu fui. E aí eu aprendi de fato o que era continuidade. Eu fui assistente da continuista, de vez em quando eu até ia para o set e fazia o set como continuista mesmo, mas eu ficava mais nos bastidores, organizando as roupas, porque a gente organiza... Enfim, eu não vou me estender tanto sobre continuidade, até porque eu vou fazer um curso sobre continuidade no Nós na Fita, tá, gente? Em breve, fiquem ligados nos próximos capítulos. Gente, eu tô nervosa, desculpa, esse nervosismo, tá? Eu não sou ridícula assim. Enfim, mas eu como assistente de continuista, eu mais organizava as coisas, categorizava os figurinos, os cenários, era um trabalho mais de bastidores para dar o suporte para continuista. Mas eu aprendi demais. Eu acho que a continuidade deu para mim uma visão do todo do cinema no set de filmagem, porque é isso, na verdade todo o set é um trabalho em equipe, que é uma das coisas que eu também amo no cinema, você tem muito o senso do coletivo, ninguém faz o trabalho sozinho, o diretor pode ser o quanto arrogante ele for, o produtor pode ser o quão megalomaníaco, mas nenhum deles faz nada sozinho, nem o ator, nem ninguém. O ator pode ser mega estrela. Se não tem toda a equipe por trás, não tem filme. Eu acho isso maravilhoso, dá um senso do coletivo incrível, assim. E o continuista, eu sinto que depende do trabalho de todo mundo para fazer o trabalho dele bem feito, sabe? Então, eu sinto que eu consegui com a continuidade esse olhar do todo. E essa atenção do todo, para a arte, para o figurino, para o gesto do ator. E eu aprendi muito, porque o continuista no set, é isso, apesar de não ter essa ideia de que a continuidade pode ser um degrau para ser diretor, como é o assistente de direção, tradicionalmente aqui no Brasil, mas a continuista senta do lado do diretor o tempo inteiro. Então, eu trabalhei com diretores como Fernando Meirelles, Marcos Jorge, eu trabalhei com muitos diretores muito incríveis que eu sentava do lado dele e ficava ouvindo eles falarem com os atores, dirigindo o fotógrafo, falando sobre decupagem, aonde colocar a câmera, por que colocar a câmera ali. Então, eu aprendi demais com diretores que eu era muito fã. Então, foi uma aula para mim, em muitos aspectos. Eu sou bem apaixonada pela continuidade e é um mercado pequeno. Existem poucos continuistas no Brasil. Então, aliás, fica a dica para quem quiser trabalhar com cinema e quiser alguma função que não seja tão competitiva. Continuidade, para mim, é isso. E aí também, quem tem interesse na continuidade, mas fala, mas para ser continuista tem que ser muito detalhista, tem que ser muito concentrado, tem que ser muito organizado. Sim, tem que ser. Mas eu, na minha vida pessoal, sou zero assim. Sou distraída, sou estabanada, sou muito desorganizada. Então, assim, também tem uma coisa de ligar a chave no set de filmagem. Não desanimem se você não é assim na vida, não necessariamente você não vai ser um bom continuista. Enfim, essa é um pouco da minha trajetória no audiovisual, por detrás das câmeras. Eu trabalhei como continuista durante 2012 até 2000. Aliás, eu trabalho como continuista até hoje, verdade seja dita. Até ano passado eu fiz um trabalho como continuista, mas ativamente, onde era essa a minha única profissão, eu trabalhei durante... péssima de fazer conta, 4 anos. 4 anos, Então, eu considero assim, um tempo considerável com isso, mas paralelo a isso veio a minha carreira de atriz, que foi algo que eu não planejava, diferente de muitas atrizes. Eu vejo muitos atores e atrizes sempre tendo esse sonho de ser atriz desde criança. Eu sempre amei teatro. Não era meu caso, eu não queria ser atriz.
Claro que eu fazia umas palhaçadas para minha família quando eu era pequena, eu gostava de fingir que eu era os convidados da Xuxa. Eu não fingia que eu era Xuxa, eu fingia que eu era os convidados que iam na Xuxa. Eu gostava de imitar minha bisavó, eu gostava de imitar minha avó, eu gostava de fazer essas brincadeirinhas, mas eu não imaginava que eu ia ser atriz um dia. Só que a atuação foi me chamando, assim, paralelo ao audiovisual. Eu fui fazer figuração num filme da Laís Bodansky, O Melhores Coisas do Mundo, por que eu quis fazer figuração, não porque eu queria ser figurante, mas porque eu queria ver um set de filmagem de verdade, eu queria ver a Laís Bodansky, eu queria ver um set que filmava em película, filmava em filme, era uma coisa assim, de um deslumbramento meu, e quando eu fui fazer figuração, a produtora de elenco ela me conhecia porque na verdade eu fiz o teste para fazer o filme, porque eles estavam fazendo filmes com não atores, e eles estavam entrevistando várias pessoas em várias escolas, me entrevistaram para fazer o filme, eu não passei, mas ela me chamou para fazer figuração, e eu só topei porque justamente queria ver um set de filmagem. Mas lá, chegando, ela já tinha me conhecido, já viu como eu era, falou: Maria, você topa fazer uma cena que você tem que dar um beijo no menino? E eu não topei, porque eu não queria dar beijo, fiquei com vergonha, falei, vou dar um beijo num desconhecido, não quero, não topei. E aí, anos depois, em 2011, quando eu estava ainda no meio da faculdade, essa mesma produtora de elenco me chamou para fazer uma série do Multishow chamada Oscar Freire 279, como atriz mesmo, era um papel relativamente grande, eu era a coadjuvante, assim, mas eu apareci em todos os episódios da série. Era uma série sobre prostituição, essa é a minha sina na vida, era a minha vida me preparando para o que ia vir a seguir. Faria coadjuvante, ela me chamou para fazer o teste, eu falei, Ale, eu não sou atriz, lembra? Eu fiz o teste, mas era porque ela não era atriz, tal, anos atrás. Ela falou, não, mas vem, porque essa série do Multishow, eu acho que a personagem é sua cara. Aí eu fiz o teste, passei, considero isso uma sorte também, porque, enfim, a gente sabe, hoje em dia eu vejo o quanto esse processo de casting para escalar um ator para um papel é concorrido, então eu ter passado para mim é muito louco. Hoje em dia eu penso o quanto é surpreendente isso de eu ter passado, mesmo sem ter experiência. Fiz a série, não quis investir na minha carreira de atriz na época, eu estava focada na faculdade, como eu falei para vocês, muito apaixonada por audiovisual, querendo me formar, não queria me distrair disso. Claro que no fundo eu gostava de ser atriz e no fundo eu não queria admitir para mim mesma o quanto eu gostava, mas eu na época não investi nisso. E aí, anos depois, a mesma diretora da série do Oscar Freire, que é a Márcia Faria, me chamou para fazer o teste para a Bruna Surfistinha. E na época eu tinha acabado de entrar no maior projeto como continuista. Era a primeira vez que eu tinha uma assistente, tipo, eu tava me achando muito adulta. Era a primeira vez que eu tinha uma assistente no set comigo. Eu tava ganhando bem, era uma série da HBO, aquela série O Negócio, também uma série de prostituição. Era realmente a vida me preparando para o que ia vir a seguir. E aí me chamaram para fazer o teste para ser a Bruna Surfistinha. Eu achei que eu não ia passar nunca, mais uma vez, porque não tinha atuado desde então fazia 4 anos que eu não atuava, isso era 2015. Mas eu fiz o teste e passei. Como foi a minha mudança para ser atriz, né? As pessoas, quando eu falo que eu fui a Bruna Surfistinha, as entrevistas que fazem para mim, vira e mexe quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, sempre a pergunta que fazem para mim é se foi difícil fazer as cenas de sexo, se foi difícil fazer as cenas de nudez. E eu sempre digo que para mim o que foi difícil foi atuar. Isso para mim não foi o mais difícil. Difícil era atuar, porque eu não era atriz. De repente você fazer uma protagonista foi uma coisa muito desafiadora, uma série que passava em toda a América Latina, tinha uma pressão muito grande, eu estava super nervosa e eu tinha muito medo. E eu via na preparação, nos ensaios, as outras atrizes muito maravilhosas, experientes, elas tendo vários recursos, instrumentos e ferramentas para se virar nas cenas, e eu era muito crua. Então, para mim foi muito difícil. Eu sinto que eu evoluí com a Bruna. Eu vejo, sim, da primeira à 4ª temporada uma evolução minha como atriz, eu me soltando mesmo junto com a personagem. Eu acho que a gente caminhou juntas, eu e a Bruna. Tanto, eu acho que combina a minha trava como atriz com a trava da Bruna sendo puta na primeira temporada, porque ela também tinha medo, assim como eu tinha medo, e a gente vai se soltando juntas, enfim. Mas foi difícil, porque é isso, eu estava atrás das câmeras, e aí muitas pessoas me perguntam também se eu conseguia desligar a minha cabeça de continuista no set. E eu digo que sim, porque o trabalho de atriz exige um outro tipo de concentração, né? Que você não fica ligado no set como você fica como continuista.
mas vira e mexe baixava uma continuista em mim. Teve uma vez que eu estava no set, eu só vou contar uma rapidinho uma história, uma vez eu estava no set de filmagem e aí a câmera gravou ao meu lado, eu fiz o ator, ele ficava em pé no meio da cena, e eu falava, dava um texto, ele ficava em pé depois que eu falava um texto. E aí quando eu fui filmar ao lado dele, ele levantou antes, aí eu fiquei quieta assim, aí ele ficou olhando para mim e falei: você estava sentado nessa hora ainda, depois que você levanta. Daí a diretora gritou lá do set: Maria, sai desse corpo, que você não é mais continuista, sai desse corpo que não te pertence, você é atriz agora. Então, vira e mexe, às vezes baixava uma continuista em mim, querendo corrigir o ator no meio da cena, legal. Mas a concentração era outra, geralmente eu conseguia me concentrar na minha função de atriz, porque já era um fardo grande o suficiente para me preocupar. Bom, eu fui atriz durante 4 anos, a série Me Chama de Bruna, fiz algumas outras séries, mas eu estou dando essa introdução porque eu acho importante, depois eu acho que vai fazer sentido quando eu contar sobre a blogueirinha no fim do mundo, tá? Mas eu trabalhei com essas 4 temporadas como Bruna Surfistinha, fiz algumas outras séries, mas eu achei a carreira de atriz muito difícil, porque eu achava que a vida de continuista, até porque o mercado é mais restrito, assim, no sentido... tem poucos continuistas no Brasil, então eu sinto que sempre estavam me chamando para trabalhar. Eu estava o mercado também estava bem aquecido naquela época, então eu conseguia emendar um trabalho no outro. Eu sentia que como atriz não dependia só de mim. Então, eu senti que como continuista, sim, se eu mandasse bem, se eu tivesse uma boa relação com a equipe, se eu fizesse meu trabalho de um jeito bacana, se não tivesse grandes erros de continuidade, eu era chamada de novo, estabelecia uma relação no mercado e as coisas fluíam. E como atriz, por mais que eu sentia que eu mandava bem na série, fazia o que era possível, a série tinha números bons, a série fazia sucesso na América Latina, no Brasil, assim, com as limitações, porque a série passava no Fox Premium, era um canal muito restrito, e mesmo com essas limitações, a série ia bem. Mesmo assim, eu não era chamada muito para outros trabalhos, e quando era chamada, eu era chamada, por exemplo, fui chamada para fazer aquela série Rua Augusta, que era uma série também de prostituição, também de stripper. Então, eu sentia que eu estava muito engessada numa coisa muito específica do mercado, assim, essa coisa de mulher sexy. E é isso, eu fazia teste, é muito não. E eu não estava acostumada com isso, porque eu tinha feito pouquíssimos testes na minha vida e os que eu tinha feito eu tinha passado. Então, eu estava numa coisa meio mal acostumada, de achar que era mais simples, quando não era. E aí eu fui perceber o quanto eu tive sorte de ter passado anteriormente, porque eu levava muito não. E é muito difícil isso não afetar a autoestima. A gente acha que ator e atriz são os atores da Globo, que têm muito sucesso, estão sempre trabalhando, são ricos, mas, cara, a real é que ator no Brasil se fode pra caramba. Desculpa, se ferra pra caramba. E que é isso, a vida de teatro, a vida de... Puta, é uma vida difícil, assim, é dura. Então, por mais que eu tenha trabalhado nesses 4 anos como Bruna Surfistinha, e é isso, quando eu falava isso para minhas amigas atrizes, ela falava: Maria, você tá reclamando de barriga cheia, cara, você é protagonista de uma série, o que você tá reclamando? E é isso, mesmo assim eu tinha essa insatisfação de não conseguir fazer outras coisas, de não conseguir, sentir que eu não conseguia viver de atriz. Eu falei, cara, eu não consigo viver só com isso. É muito... dá uma sensação difícil, assim, de trabalho mesmo. Eu tô falando tudo isso porque a blogueirinha no fim do mundo, para mim, também surgiu um tanto desse incômodo, de ficar num lugar passivo, esperando surgir um teste, esperando surgir uma personagem que coubesse no meu perfil, porque às vezes era assim, eu li a descrição do roteiro para quando eu recebi um teste, era assim: garota de classe média alta, branca, de olhos claros, com mais ou menos 25 anos. Tem 400 mil pessoas igual a mim. Então, é muito concorrido. E aí eu vi a Marina Rui Barbosa passava no teste. Falava, bom, é óbvio, por que eu tô fazendo teste, gente? No sentido assim, não tô querendo me diminuir, mas é porque ela é muito famosa e muito boa atriz e chama muito mais público. Então, eu ficava pensando, caramba, qual que é exatamente o meu lugar no mercado? Essa vida de atriz é muito dura mesmo. Então, a blogueirinha no fim do mundo, ela veio de um processo inconsciente, eu não tinha essa consciência na época. Quando eu fiz o primeiro vídeo da blogueirinha no fim do mundo, não foi pensando, eu vou fazer isso para criar a minha própria personagem e sair
e não ficar tão escrava do mercado. Não, eu não fiz com essa intenção, mas agora eu vejo que isso inconscientemente também foi um dos motivos pelos quais eu fiz ela, sabe? Que ela me deu isso, ela me deu esse status de criadora também, e eu me sinto mais independente, eu sinto, bom, assim como eu criei a Blogueirinha no Fim do Mundo, e eu atuo com ela, a Blogueirinha no Fim do Mundo é uma personagem minha, eu posso criar outros personagens, e isso me dá juro, uma paz de espírito, de eu não ter que ficar esperando vir um teste, esperando um sim. Eu tenho algo que é meu e que ninguém me tira, entendeu? Então, vou cortar agora para a criação também da Blogueirinha. Agora eu vou falar mais sobre a Blogueirinha no Fim do Mundo, que além de ter esse propósito por trás da Blogueirinha, ela surgiu num curso que eu fiz, que era uma peça, não era exatamente uma peça, mas era um curso barra peça, em que a gente estava falando muito sobre uma peça do Beckett que chama Fim de Partida, que fala muito sobre o fim do mundo, porque é uma peça que passa num cenário pós-apocalíptico. O Beckett escreveu essa peça depois da Segunda Guerra, então era aquele momento de miséria e desesperança e pessimismo total. E aí os diretores pediram para a gente levar ideias do que seria o fim do mundo para cada uma de nós, atrizes, e a gente levava esquetes para apresentar ali no ensaio. E eu voltei aqui para casa e fiquei pensando no que seria o fim do mundo para mim. E eu tinha esse incômodo também. Bom, essa ideia foi em final de 2019, já era o primeiro ano do mandato do Bolsonaro. E eu lembro que a gente tinha passado já por a pandemia ainda não tinha chegado, o fim do mundo não tinha chegado ainda, mas a gente já estava passando por bastante, assim, já tinham fatos muito contundentes do quão desastroso era esse governo. Eu, obviamente, fui contra a eleição dele, então eu já odiava ele e tudo que ele representa. E eu lembro que foi um pouco depois daquilo que aconteceu, que teve aquelas queimadas, que a fumaça tomou conta de São Paulo e anoiteceu às 3 da tarde, não sei se vocês lembram disso. Então, eu tinha isso na minha cabeça. E ao longo daquele ano de 2019, eu tinha entrado, tipo, vira e mexe quando acontecia esse tipo de coisa, por exemplo, anoitecer às 3 da tarde, eu entrava na página de alguns influenciadores para ver como eles se posicionavam diante de alguns assuntos. Eu lembro também naquele ano que a garota Agatha foi assassinada numa favela do Rio de Janeiro, e eu lembro que eu entrei também na página de influenciadores para ver como eles se posicionavam diante daquilo, e invariavelmente eles não falavam sobre o assunto, né? A vida seguia com publis e com uma vida maravilhosa, com marcas de grife, viagens internacionais, e assim, dane-se quem é presidente, tá tudo certo na vida, e isso me incomodava. E aí eu criei esse tutorial de maquiagem, que é o meu primeiro vídeo. O roteiro não era exatamente assim, quando eu fiz no curso, mas é um tutorial falando sobre maquiagem. Então eu falava, ai, gente, no vídeo inclusive não tem isso, porque eu achei que era um pouco pesado, mas eu falava, o blush tem a cor do sangue dos jovens que são assassinados pela polícia. Então, é isso, era um texto muito pesado, até mais pesado do que eu soltei na internet, mas criticando tanto o governo Bolsonaro, mas também fazendo uma provocação para essas influenciadoras alienadas. Então, que no final de tudo, o significado o mundo está acabando, mas os tutoriais de maquiagem seguem firmes e fortes na internet. E quando eu mostrei isso no ensaio, as atrizes tiveram uma reação muito legal. Elas gargalhavam e depois rolou um silêncio, e depois ela falou, nossa, essa ideia é muito boa, que divertida, adorei, não sei o quê. E pela resposta delas, eu falei assim, eu acho que vou colocar essa ideia no mundo. Isso foi em novembro e eu demorei um tempo, eu reescrevi o texto, pensei, né? E em fevereiro eu soltei o primeiro vídeo do tutorial de maquiagem, que realmente explodiu, assim. Eu ganhei, sei lá, 100 mil seguidores, várias páginas grandes repostaram, tipo Mídia Ninja, Dilma Rousseff começou a me seguir, vários atores começaram a me seguir. Foi uma loucura, assim, da noite pro dia tive uma resposta absurda. Eu fiquei acho que 13 horas na frente do celular, assim, ó, meu Deus, não sei o que lá me comentou, meu Deus, não sei o que lá compartilhou. Aí eu chorava, eu ria, eu falava, meu Deus. Aí eu saí para comemorar com a minha família naquele dia, que eu fiquei muito feliz, com uma reação que eu não imaginava, assim. Em termos de números, eu tinha 39 mil seguidores até então, que eu considero um número grande, assim, porra, 40 mil pessoas, a gente pra caramba, mas de repente eu tava com 130 mil seguidores, sabe? Depois do primeiro vídeo. Foi um negócio que
puta, foi muito grande. E aí eu falei, cara, eu já tinha vontade de continuar com essa personagem, porque o primeiro vídeo, o roteiro era primeiro eu preparando a pele, então fazendo uma rotina de skincare, e depois a maquiagem. Eu achei que estava muito longo, então já separei em 2. Quando eu vi que o da maquiagem deu certo, eu falei, cara, agora que eu tenho que fazer o de skincare, com certeza. Daí demorei mais um tempinho para aperfeiçoar o texto. Depois de um mês fiz o tutorial de skincare. Também ganhei mais 50 mil seguidores, teve mais uma onda de pessoas que foi me conhecendo. E eu senti foi aí que eu fui percebendo que a blogueirinha do fim do mundo me deu esse ar de criadora. Até mudei meu status do Instagram. Antes era só atriz, coloquei atriz e roteirista, já para verem que... Porque eu queria sair desse lugar de estar só esperando o mercado me notar, entendeu? Era tipo assim, não, agora eu também sei criar o meu próprio conteúdo. E assim segui com a blogueirinha do fim do mundo. Eu digo... eu virei uma influenciadora, né? Eu lembro até hoje, quando numa entrevista a jornalista falou, e agora que você virou uma influenciadora? Eu fiz assim, oi? Você tá me ofendendo assim? Por quê? Tô brincando. Mas ela me chamou de influenciadora e eu falei, caramba, é verdade, eu tenho 170 mil seguidores, e aí as coisas que eu falo repercutem. E aí eu lembro que eu falei numa live ano passado, trouxe essa coisa da onda das lives, eu lembro que numa live eu citei que eu tava vendo Aruanas, uma série brasileira, e aí naquela mesma semana eu recebi, sei lá, 30 mensagens de pessoas falando, então, eu vi Aruanas por sua causa. Eu falei, caralho, as coisas que eu falo estão repercutindo, sabe? Estão tendo eco. Dá um senso de responsabilidade maior, assim. E eu, por um lado, amei isso. Falei, cara, que demais, é isso, vou seguir com a produção de conteúdo. E aí eu entrei numa pira de que eu tinha que produzir conteúdo enquanto as coisas estivessem quentes. Então, assim, o Moro saiu do governo, tenho que fazer um vídeo falando sobre o Moro. É isso. Aí eu ficava assistindo o depoimento do Moro, anotando já ideias de roteiro e transcrevendo um tanto do que ele falava. Aí Bolsonaro ia falar sobre o Moro ter saído, eu assistia a coletiva do Bolsonaro anotando. Mesma coisa, eu fiz isso com a saída do Moro do governo, fiz isso com a entrevista da Regina Duarte. Gente, vamos ser leves, essa entrevista para a CNN. Eu fiz isso, de ficar anotando enquanto ela falava, e fiz isso também com... o pronunciamento que ele falou da gripezinha também foi um que eu falei, eu tenho que aproveitar enquanto os assuntos estão quentes, que a internet é assim, né? A internet, as coisas são muito imediatas, ainda mais nesse governo, que cada dia tem um absurdo diferente, as coisas envelhecem rápido, parece, os assuntos. Então, tem que fazer enquanto as coisas estão repercutindo. E por um lado foi muito bom, do ponto de vista comercial, isso de fato acontecia, quanto mais rápido eu soltava os vídeos, mais repercutia, as pessoas falavam sobre, mas isso foi custando a minha saúde mental. Então, eu penso assim, para as pessoas que estão aqui assistindo, pensando, porque querem ser produtores de conteúdo, eu vou jogar real. Eu acho que a internet é um ambiente muito tóxico e eu acho que custa realmente a nossa saúde mental, ainda mais no meu caso, que eu estava sendo pautada pelo governo. Então, isso implicava eu ficar ligada no que o Bolsonaro falava o tempo inteiro. E tem horas que a gente quer silenciar esse cara. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente acompanhe, a gente não quer ficar vendo toda a entrevista coletiva dele, porque isso, pelo amor de Deus, ficar esse lembrete que ele é o nosso presidente é foda, não é fácil, ainda mais uma pandemia, etc. Então, custa um tanto da saúde mental. Então, se vocês querem ser produtor de conteúdo, alguns de vocês, acho legal, mas vamos pensar bem, vamos preparar esse psicológico, porque é difícil mesmo. A internet cria esse tônus de que tem que ser as coisas imediatas para gerar engajamento, não sei o quê. Isso faz com que vocês às vezes virem um pouco escravo disso. Assim. Então, dizem que você tem que postar todo dia, tem que fazer pelo menos 10 stories por dia, que é interessante você fazer coisas interativas no stories, então sempre abrir caixinha de perguntas, sempre fazer enquete, para sempre ter mais engajamento. E eu entrei nisso nessa época e eu vejo que isso às vezes pode custar um tanto, que você fica meio viciado demais no celular. Pelo menos acontece isso comigo. Eu sou muito viciada em celular e isso me vicia ainda mais, porque você quer ver como as pessoas estão respondendo, etc. Então, isso me custou um tanto. Eu até dei uma freada na blogueirinha do fim do mundo, aí comecei a fazer vídeos quando eu realmente tinha vontade de fazer. Isso no ano de 2020. E aí, no início de 2021, justamente foi quando a blogueirinha do fim do mundo foi para o Saia Justa, na temporada de verão. Foram 8 vídeos que eu fiz para o verão.
e depois eles quiseram renovar comigo. Agora eu estou fazendo um a cada 3 semanas, não é exatamente certo a frequência dos vídeos, mas eu tô lá fazendo, mais num estilo que eu gosto. Inclusive, foi algo que eu pedi para eles. Eles queriam que eu fizesse vídeos semanalmente. Eu falei, cara, não, para mim fazer vídeos semanalmente não rola. Eu não tenho esse método industrial de fazer a blogueirinha no fim do mundo. Eu sou lerda criando e eu gostaria de fazer de maneira mais artesanal possível. Então é isso, eu faço numa periodicidade que me interessa mais. Mas é isso, acho que eu falei sobre... Nossa, eu falei pra caralho. Mas se vocês tiverem dúvidas específicas, por favor, me falem, assim. Eu tenho mais coisas para falar sobre produção de conteúdo, talvez até dicas, etc., conselhos. Posso falar mais especificamente de como é meu processo de criação, mas antes disso, talvez abrir para perguntas para direcionar mais para o que vocês têm interesse em ouvir. Pode ser? Parece ser uma boa. Ó, por enquanto, a gente recebeu uma pergunta no chat. O MacBook Pro quer falar? Aquelas, né? Então, eu vou perguntar por ele. Ele, sei lá. O que a atuação te ensinou sobre direção? E você ainda sonha em ser diretora? Olá, MacBook Pro. Olha, o que a atuação me ensinou sobre direção? É difícil especificar exatamente o que ela me ensinou, mas me ensinou muito. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que muitos atores acabavam me dizendo, assim, quando eu falava que eu queria ser diretora um dia, eles falavam, cara, você atuando, você vai ter um olhar muito mais sensível na direção, porque tem muito diretor que tem medo de ator, eu acho, assim, que às vezes não sabe se relacionar, que terceiriza essa função, então coloca um preparador de elenco no set, coloca um coach, tem um pouco de medo de tratar com atores. Então, eu acho que, sendo atriz, eu aprendi, eu acho que como diretora, eu vou aprender mais a lidar com os atores, ter mais tato no tempo do ator, porque é isso, eu já fiz os dois lados, já estive atrás das câmeras, já estive na frente, sei, como atriz, respeito demais a equipe, e como equipe também respeitarei muito o elenco. Eu ainda quero ser diretora, essa é a sua pergunta, eu ainda quero sim ser diretora, ainda não não estou planejando isso a curto prazo, mas ainda quero sim dirigir um dia. Mas especificamente, engraçado, deveria organizar melhor na minha cabeça, mas eu não sei exatamente, assim, coisas específicas que a atuação me ensinou sobre direção. Mas eu acho que eu aprendi mais sobre direção como continuista do que sendo atriz. Vou pensando aqui no meu inconsciente, tá? Vamos ver se eu volto nessa resposta para te responder com mais clareza. Olha, um monte de pergunta agora, socorro. Pessoal, se vocês quiserem, podem abrir o microfone também, ó, começando pela Bia Miloca. Você quer fazer a sua? Deixa eu ver aqui. Nossa, agora são... Bom, gente, se vocês não abrirem o microfone, eu vou perguntando. Aqui, a Bia Miloca perguntou. Eu tô vendo a Bia Miloca, mas é que eu acho que o anfitrião não deixa você falar, não é isso? Deixa eu Isso, ver. ó. O anfitrião tem Então eu vou fazer o seguinte, vou autorizar... Até coloquei ela do lado agora, acho que agora vai. Pronto. Eu entrei? Oi? Entrou. Oi! Oi, Maria! Oi, Maria! Eu sou muito sua fã, desde a época do Bruna Surfistinha, da sua série. Eu pirava com blogueirinha do fim do mundo, eu mandava para as minhas amigas, tipo, meu, ela é incrível, ela é muito criativa, eu quero ser ela. Que linda, obrigada. E a minha pergunta é, quais equipamentos você considera essencial para começar? Tá. Ó, estou agora com um ring light aqui. Ó, vou até mostrar. Peraí. Dá pra... Aqui, ó. Ring light que eu coloquei. O ring light foi o único equipamento que eu comprei para fazer a blogueirinha no fim do mundo. Eu já tinha um computador, eu já tinha um celular, eu tenho um iPhone, que a câmera é muito boa, né? E eu tinha um computador que é um Mac também, né? Eu sou a famosa comunista de iPhone. Então, eu tinha esses equipamentos já comigo. A única coisa que eu comprei para fazer a blogueirinha no fim do mundo é a ring light pela luz, assim, essa luz de blogueira. Afinal de contas, eu ia fazer uma blogueira e todas as blogueiras têm.
eu acho que de equipamento é meio isso. Eu, sinceramente, acho que o equipamento, por exemplo, a edição, por mais que eu edite no computador, daria para editar no celular. Tem um aplicativo muito bom que chama InShot, não sei se vocês conhecem, que eu acredito que não é pago, que o InShot é muito completo, ele dá para editar, é lá que eu legendo os meus vídeos, dá para você colocar efeito de cor, dá para você colocar uns efeitos mais diferentões, assim, o InShot eu acho muito completo e muito bom. E eu acho que uma câmera de celular já é o suficiente. Eu não tenho tanta familiaridade assim com Samsung, como é a câmera do Samsung, mas eu acho que super dá conta. E o ring light pela questão da luz. Eu acho que a luz é importante, mas também uma janela, um ambiente bem iluminado, para mim funciona. Por exemplo, eu gosto muito de filmar perto de uma janela que eu tenho aqui, que entra uma luz muito boa, e vira e mexe eu nem acendo a minha luz, eu vou só com a luz natural e só encaixo no ring light que tem um suporte de telefone. Então, eu acho que dá para fazer na gambiarra, por exemplo, tripé. Não vou responder tripé também, porque eu acho que dá para você colocar. Eu já fiz vários self-tapes, teste assim, quando eles pedem para fazer teste de casa e mandar para produção, para algum filme, alguma série. Eu já fiz várias vezes o teste em cima de livro, sabe? Você coloca a garrafa, você coloca o livro, aí agora você aqui uma mega gambiarra para o celular estar estável, assim. Acho mais importante o resultado, assim, de estar uma câmera estável, com uma boa luz, do que com o equipamento que você faz para chegar nesse resultado, sabe? Essencial mesmo, eu acho que uma boa câmera e talvez um ring light. E um ambiente silencioso. O som também eu acho que é importante, sempre tá bom, mas eu não tenho microfone também, então é isso. Eu acho que eu acho que o conteúdo é mais importante do que qualquer outra coisa. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, a gente teve aqui, a gente pode continuar pelo chat, né? A Bia Marques perguntou. Vamos fazer o seguinte, manter o esquema de as perguntas pelo chat a gente lê e as perguntas com a mão levantada a gente passa a palavra, pode ser? Parece ser uma boa. Eu posso falar a minha, porque eu fiz uma pergunta no chat e pode. escrevi outra. Pode sim, pode sim. Tá bom. Primeiro, boa noite, né? Eu queria dizer que eu te admiro muito, eu assisto seus vídeos, eu adoro. Obrigada, Bia. E eu tenho duas perguntas. A primeira é, se você decidiu parar definitivamente de fazer teste, né, para atuação, você saiu dessa área e falou assim, não quero mais. E a segunda é que eu tô na mesma linha que você, assim, o meu sonho de vida é ser diretora, atriz e roteirista. Eu também sou apaixonada por essa área da criação. E aí eu queria saber, porque assim, eu realmente vejo o quanto é difícil a gente entrar nesse mundo da atuação. Uhum. E aí você falando assim, eu fiquei assim, meu Deus, tem um caminho ainda. Eu não quero te desistir, eu não quero que você desista, eu não quero ser... Mas, enfim, eu acho importante jogar a real também, porque, né, às vezes a gente fica achando que vida de atriz é glamour, e não é, mas, enfim, continua. Com certeza. E aí eu queria perguntar exatamente sobre isso, né, como entra nesse mundo, assim, porque eu faço teatro há uns 5 anos, mas na TV mesmo eu não fiz nada ainda. E aí eu queria saber como que entra nesse mundo da TV. Eu também ainda não tenho DRT, né, estou trabalhando para tirar o meu, mas eu queria saber como que embarca nessa jornada, você precisa ter um produtor próprio, sei lá, sabe? Como que eu embarco nessa jornada para chegar lá em cima, né? Sim. Primeiro, eu não desisti de atuar, eu inclusive fiz agora no início do ano um filme que eu justamente atuei com a Lili, justamente que eu falei que é minha professora do Senac, que é uma das criadoras do Nós da Fita, ela foi a diretora de um filme que ela me chamou para atuar, então eu fiz agora no início do ano, em fevereiro. Vou fazer alguns projetos ainda esse ano, eu ainda não posso contar, porque ainda é confidencial, tive que assinar um termo de confidencialidade, ainda não posso contar porque ainda não saiu na mídia, mas eu vou fazer uma série e um filme ainda esse ano. Não desisti, adoro ser atriz, só que eu acho que justamente porque a Blogueirinha no Fim do Mundo me deu uma certa... a Blogueirinha no Fim do Mundo me deu essa certa notoriedade, as pessoas passaram a me conhecer agora. Então, eu tinha 40 mil seguidores, agora eu tenho 1 milhão, as pessoas sabem mais quem eu sou. Eu passei a ser mais
requisitada para fazer projetos, então eu acho que é até mais fácil para eu passar nos testes agora, porque eu sou mais conhecida. Infelizmente, isso conta, é uma merda, mas eu sei, por exemplo, através de amigos que, por exemplo, tem alguns canais de streaming que perguntam o número de seguidores dos atores na hora de passar num teste ou não. Então, é uma droga, porque hoje as coisas estão cada vez mais interligadas, nessa coisa de internet, com televisão, com streaming, e como isso chama público, querendo ou não, isso é um critério de escolha muitas vezes, então eu acho que isso facilitou para eu fazer outras coisas, mais coisas, né, como atriz. Como entrar? Bom, eu acho que eu acho importante a questão do DRT, você falou do DRT, olha, eu não tenho DRT de atriz, por exemplo, consegui ser atriz. Claro, eu contei para vocês minha trajetória de como aconteceu, teve um tanto de sorte, mas eu acho sempre importante, na medida do possível, assim, na medida do que for possível para você, fazer cursos, então, de métodos diferentes, porque isso você vai ganhando repertório como atriz, então, às vezes cursos online ou vendo muita coisa, desde séries a filmes, até coisa ruim, coisas que você não gosta. Eu acho que é muito bom ter repertório como atriz, até para você ganhar mais confiança. Acho importante você se cadastrar, de repente, em alguma agência de casting. Tem, por exemplo, umas agências tipo Nossa Senhora do Casting, que você se cadastra, coloca fotos suas, e aí eles te chamam quando tem alguma coisa que tenha o seu perfil para publicidade, algo assim. Mas, principalmente, o que eu falei aqui, assim, eu acho que eu acho que um caminho é você, talvez, mesmo sendo atriz, você falou que ainda quer dirigir, ser roteirista, criar as suas personagens. Eu sei que é difícil isso, eu sei que às vezes dá medo, dá insegurança, dá até vergonha, mas eu acho que isso seria um caminho que eu te indicaria, porque eu sinto que funcionou para mim, sabe? De você criar qual personagem você gostaria de fazer, como é uma personagem que você acha que você faria bem. E aí você, de repente, escrever algumas sketches. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, o que eu acho mais criativo, assim, quando eu vejo no TikTok ou no Instagram, naquele Reels do Instagram, é quando as pessoas fazem coisas despretensiosas, mas você vê que tem uma atriz ali, sabe? Por exemplo, tem uma dica que eu daria, na verdade, é você entrar numa página que, por exemplo, mostra os memes ou os tweets que viralizam na internet e você encenar aqueles tweets. Por exemplo, eu vi um tweet outro dia que era assim: eu adoro tirar a máscara como se eu estivesse acabando de chegar de um dia do hospital e fizesse uma cirurgia decepcionante, sabe? Então, você tira a máscara assim, tipo... E era um tweet, era um escrito, assim, do Twitter, era um post do Twitter, só que eu adoraria ver, não vi isso, adoraria ver alguém encenando isso, sabe? Tipo, sabe? Eu tirando a máscara como sou, daí uma pessoa tirando a máscara como se saísse de uma cirurgia, por exemplo. E você encenar tweets que viralizam. Isso seria uma coisa interessante para você treinar como atriz e jogar na internet e ver que funciona, assim. Entendi, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, vamos passar a palavra para a Duda, que está com a mão levantada. Você consegue liberar, Matheus? Olá, Maria, tudo bem? Olá. Prazer. Então, falou sobre a sua relevância e sobre a influência que agora, no patamar de trabalho que você está, enfim, que tudo que você fala agora tem uma relevância muito maior, né? Muito mais, é tudo muito expansivo. Às vezes um bom dia tem uma relevância. E eu me identifiquei muito com essa coisa do ir para o set para ter experiência, ter vivência e poder sentir na pele aquilo. Porque eu comecei com um projeto de formação audiovisual, gratuito como Nós na Fita, o Instituto Criar, por exemplo, mas aqui no Sertão, e estava tudo muito distante da minha realidade, né? E esses trabalhos que esses diretores fazem de inclusão, de incluir quem não é da área, enfim, é muito, eu digo que é muito, muito incrível, assim, você fazer que, por exemplo, como população local possa ser protagonista também de uma história, sabe? Se veja de outra maneira. E
como é que, nesse patamar de trabalho que você está agora, como é, assim, o que é que você faz para incluir mais pessoas? Olha, eu acho que eu não incluo. Desculpa, cortou. Que ainda está... Porque a gente sabe que o audiovisual é muito elitista, né? Super. Está muito distante de muitas realidades, por exemplo. Acho que de muitos alunos que participaram aqui do Nós da Fita. E o que é que você acha que é interessante, assim, que mais diretores, que a gente, por exemplo, que quer seguir a carreira como diretor, eu, por exemplo, fiz meu primeiro curta-metragem ainda esse ano. E o que é que você acha que é interessante a gente fazer para que esse trabalho de inclusão possa continuar sendo feito, sabe? Tanto para nós como para outros diretores também? Sim. Uau, é uma pergunta. Nossa, difícil. Essa coisa, eu trabalho sozinha, né? A blogueirinha do Fim do Mundo, até hoje, eu faço tudo sozinha. Com o texto é quando eu tenho mais ajuda da minha família ajuda muito com os textos, eu tenho um melhor amigo que também me ajuda, eu mando para eles o roteiro, eles falam, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Mas eu trabalho sozinha, eu filmo sozinha, edito sozinha, então eu realmente não tenho uma equipe comigo, mas isso é algo que, se eu fosse expandir, eu por exemplo, tenho uma ideia de fazer não sei se isso vai ser colocado em prática algum dia e tão cedo, mas eu gostaria de pulverizar a blogueirinha do Fim do Mundo, sabe? Eu gostaria que tivessem várias blogueirinhas do Fim do Mundo espalhadas, e fosse um projeto com vários rostos e não só o meu. E, obviamente, eu ter contato com essas mulheres e a gente criar os roteiros juntas e nós dirigirmos juntas, sabe? Eu tenho muito essa vontade, um dia, não sei, ainda não estou planejando isso, esquematizando isso. Mas isso, por exemplo, seria uma coisa muito legal de fazer, ter várias blogueirinhas do Fim do Mundo. Aí tem uma blogueirinha do Fim do Mundo que é do sertão, e tem uma blogueirinha do Fim do Mundo que é gorda, e tem uma que é negra, e tem uma que vai falar sobre questões de pessoas com deficiência, sabe? Vários mundos diferentes, usando da ironia e da crítica, mas não focar só no meu rosto. Isso, por exemplo, seria algo, um projeto que me interessaria muito. Mas olhando para o amplo, assim, para o audiovisual, eu ainda acredito muito no poder do Estado. Eu acho que isso tem um tanto que é de políticas públicas mesmo, de edital, de fomento à cultura, principalmente cultura periférica, que saia também desse eixo Rio-São Paulo. Isso é um tanto que eu acho que individualmente a gente não tem esse alcance, a gente nem tem nem esse poder, então por isso que o Estado é tão importante, por isso um governo que tem a cultura forte também, e iniciativas como essas do Nós da Fita. Mas é isso, hoje em dia, como eu disse para a Bia, tem essa coisa da internet ter o alcance, né, e de quebrar barreiras, que é muito forte. Eu acho que também você, como diretora, pensar, trazer algo que só você pode trazer, porque é isso. Eu até fico meio constrangida de falar sobre produção de conteúdo, porque eu faço algo muito específico, eu não faço qualquer coisa. Para mim, até falei numa live outro dia com a Ademara, que também faz muito humor na internet, ela é ótima. A Ademara, eu acho que ela flui muito bem entre a crítica e também sobre assuntos mais leves e sobre assuntos cotidianos. Eu tenho muito mais dificuldade de fazer humor sobre coisas cotidianas, prosaicas. Eu falo muito mais sobre coisas que realmente geram minha indignação, minha revolta. Eu falo sobre... Humor, para mim, é a minha raiva. É a expressão da minha raiva. Então, eu, como blogueirinha do Fim do Mundo, falo sobre algo que é muito particular a mim, que é a minha indignação, a minha raiva e o meu físico de blogueirinha, entendeu? Então, eu estou fazendo algo muito específico que é meu. Eu não estou indo atrás de um humor ou de algo que não é meu. Eu não estou fazendo algo que não se relaciona comigo. Então, tem algo que é único, que é a tua vivência. Cara, é muito louco. Eu entrei na faculdade e eu lembro que teve uma aula de roteiro da Lili, que era para fazer um roteiro de 3 minutos. Eu lembro que eu escrevi um roteiro sobre um pão francês que que a manteiga sempre caía para baixo. Era um roteiro meio bobinho, assim, do pão sempre cair para baixo. A gente não ia filmar isso, era só um roteiro. Era um roteiro meio besta, assim. E tinha uma garota, que era uma garota negra da periferia, que estava na faculdade pelo ProUni, e ela escreveu um texto sobre um tiroteio que aconteceu na casa dela. E eu falei, gente, olha, eu falando sobre pão francês com manteiga, e ela falando sobre algo, mas ela tá falando sobre algo que ela tinha passado,
que era uma experiência dela, e o roteiro dela era maravilhoso. Eu lembro que a Lili usou em aula o roteiro dela, justamente para falar, para destrinchar o que era o roteiro e tal. A Patrícia, no caso, a aluna. Então, eu entendi também que é isso. Eu não poderia escrever aquele texto naquele momento da minha vida, porque era uma coisa que estava na vivência dela. Então, eu acho que tem coisas que são particulares a você, Duda, que você, como diretora, vai trazer um olhar que é só teu. Assim, eu acho que você pode fazer isso pela internet, seja filmando, criando pequenas histórias na tua casa, que seja coisas sensoriais, às vezes não precisa ter um roteiro com início, meio e fim, mas coisas sensoriais, com música no fundo, não sei, eu acho que é aguçando a sua criatividade para você quebrar essas barreiras regionais. Não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa, eu tentei. É uma questão realmente muito, muito, muito complexa mesmo, né? Nossa, é muito complexo. Várias camadas e muitos que você comentou de políticas públicas, assim. É óbvio que eu acho que a gente, como produtor de conteúdo, eu digo até como roteiristas, diretores, pessoas em posição de seleção e poder, sabe? Eu acho que é importante tomar essa consciência de trabalho de formiguinha mesmo. É trabalho de formiguinha. Mas óbvio que o que muda um cenário, né, do país são políticas públicas a longo prazo, né? Sim. Mas pegando o gancho que você comentou um pouco sobre o seu conteúdo específico, né? O Vitor, a autenticidade do seu conteúdo, né? Ele perguntou, vou resumir sua fala, Vitor. Ele falou: hoje em dia eu percebo que o conteúdo está em massa e a repetição é uma constante. Como você faz para sair meio que dessa bolha igual de conteúdo e conseguir criar de forma mais original possível? Isso é algo que eu também me incomodo. É Vitória, né? É Vitória, não é Vitor? Ou é Vitória? Opa, não sei. O Vitor eu antes. É a Vitória, perdão, é a Vitória, é isso. Então, Vitória, eu concordo muito com você. É muito louco, às vezes, por exemplo, eu adorei aquela música, eu adorei a música Girl From Rio da Anitta. Amei, adorei o clipe dela, adorei a música. Só que em uma semana eu enjoei da música, porque você vai vendo os stories, todo mundo usa aquela música. Todo mundo faz a dancinha com a música. Assim, é uma repetição, são as mesmas coreografias, com as mesmas músicas, com as mesmas. É uma repetição absurda, assim. Essa coisa do TikTok é uma coisa que realmente me impressiona, porque não é que as pessoas fazem coreografias diferentes, não é uma competição para ver quem faz a mesma coreografia, a melhor coreografia. É a mesma coreografia, todo mundo replicando várias vezes. E por um lado, eu entendo que tem um tanto de diversão, né? Não precisa ter tudo significado na vida, às vezes está na rede social mesmo para se divertir, para se alienar, para ser leve, para você passar sem ter que pensar, né? Para mim é o equivalente a você assistir uma comédia romântica comendo Oreo, sabe? Você não quer pensar, tudo certo. Só que tem um tanto da repetição que eu fico meio, caramba, tem gente que é produtor de conteúdo e entra nessas de sempre dublar as mesmas coisas. Essa coisa da dublagem também é uma loucura, né? Porque é um áudio que todo mundo replica, que dubla um áudio, enfim, é uma grande repetição. Essa coisa da originalidade é difícil, assim, porque é muito difícil você criar uma coisa nova. Até a blogueirinha no fim do mundo é uma paródia de algo que existe, né? Que são esses tutoriais. Eu imito o jeito que elas cortam, o jeito que elas fazem brincadeirinhas, que elas fazem caras e bocas, o jeito que elas falam. É uma paródia, então é em cima de algo que existe. Mas essa questão da originalidade eu acho que tem a ver também com... Uma vez eu fui numa palestra do Kleber Mendonça Filho, diretor do Bacurau, e lá atrás, quando ele não tinha feito o Bacurau, ele só tinha nem o Aquários, ele tinha feito só o Som ao Redor. E eu assisti uma palestra dele, que ele fala que para ele, cinema é conflito. E ele falou, para mim, cinema é isso. E ele mostrou uma imagem no telão, que era uma flecha apontando para cá e uma flecha apontando para cá. Ele falou, para mim, cinema é isso. É conflito o tempo inteiro. Então, é isso. No cinema, eu acho que num roteiro seria mais obstáculo, objetivo do personagem, obstáculo que o personagem enfrenta no filme. Mas eu acho que a blogueirinha tem essa imagem das flechas apontando. Então, é uma blogueirinha bonitinha, fazendo um tutorial de maquiagem, falando sobre... Mas tem um conflito mas ela tá falando de política, o vídeo é pesado, ela fala sobre coisas difíceis de ouvir. Eu vejo muitos comentários nos meus vídeos que é
caraca, não sei se eu rio ou se eu choro vendo seus vídeos. Então, para mim é isso. Não sei se você não sabe se você ri ou chora vendo meus vídeos, para mim é essa imagem explícita, assim. Então, eu acho que tem um tanto disso, assim, quando você cria um conteúdo original, diferente, eu acho que pensar numa oposição, num conflito, eu acho que seria um bom caminho, assim, de pensar algo que seja estranho, que seja... Você fala, eu rio ou choro, mas isso é legal, eu posso rir disso, algo que seja... não seja... a reação não seja óbvia do público, sabe? Isso eu acho que seria um bom caminho para pensar em algo original. Eu acho que ainda pegando, continuando nesse mesmo assunto, a Malu ela fez uma pergunta: como você mede o ponto da comédia do seu conteúdo? Como eu meço o ponto da comédia? Como assim, será? Acho que tem a ver um pouco com o que você tinha dito antes, né? Tipo, qual é o momento que dá para rir do trágico, né? Tipo, você fala, nossa, é tão trágico que só me resta rir. Sim. É logo, eu já falei isso também algumas vezes, que eu não considero tanto, eu não faço tanto pelo humor, pela graça os meus vídeos, assim. Eu não sinto que são vídeos que você vai assistir para gargalhar. Eu acho que eu puxo mais as pessoas pela indignação, assim. Eu quero mais que as pessoas se indignem comigo do que riem comigo, assim. Riam comigo, né? Então, e eu acho que tem um tanto eu considero que tem um tanto de limite na comédia, no humor para mim, eu acho que tem assuntos que eu não tenho que falar, eu tenho medo de machucar as pessoas. Por exemplo, sempre quando se fala de Covid ou de pandemia, eu acho que é delicado, muitas pessoas perderam muitas pessoas próximas, então eu acho que tem um tanto que é difícil brincar com isso. E é isso, para mim, falando de comédia, falando de humor, eu já falei isso também 400 vezes ao longo da minha trajetória de blogueirinha no fim do mundo, a comédia realmente está ligada à minha raiva e à minha indignação. Eu só consigo tirar sarro como provocação de algo que realmente me incomoda. E é isso, assim, a comédia vai vir a partir daí, mas a comédia para mim é sempre o final e não o início de tudo, sabe? Sim. Eu vou passar agora a palavra para a Maria Vitória. Matheus, você libera ela, por favor. Primeiramente, boa noite. Quero começar dizendo que eu sou muito fã do seu trabalho e eu conheci você antes por fazer a blogueirinha do fim do mundo, não conheci os seus trabalhos no audiovisual e isso já é parte da minha pergunta, que é menos pergunta, mais um questionamento assim que eu vou deixar. Eu sou muito interessada por você ressaltar a hipocrisia dos influencers. Eu acho isso ótimo, acho que mais pessoas deviam fazer isso. E eu fiz o curso do Nós, é muito bom estar aqui de volta, vendo o rosto da Beatriz, do Blay. E eu sempre falava para eles, gente, eu sou caipira, eu sou do Mato Grosso, eu sou do interior do Mato Grosso e eu faço cinema. Eu quero mostrar para as pessoas o que eu tenho a dizer, eu quero fazer críticas, eu quero falar, eu quero que as pessoas me escutem igual elas escutam você. Só que aí eu abro meu TikTok, abro o Instagram, e tudo que eu vejo é influenciador fazendo aquilo que você disse, sabe? Mais o mesmo, fazendo dancinha, fazendo dublagem. E eu fico me perguntando, será que é isso que eu tenho que fazer também? Para as pessoas me ouvirem, para as pessoas me verem, sabe? Vou lá, crio uma conta, faço dancinha, pego 1 milhão de seguidor, aí depois falo, gente, era tudo uma brincadeira, na verdade eu quero que vocês escutem sobre política. Sabe, tipo... Isso me deixa muito encucada, porque eu quero realmente, sabe, fazer a diferença, assim como você faz a diferença, porque você fez a diferença que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, sabe? E eu queria saber, sabe, se você tem alguma dica, se você tem algo que possa passar pra gente que quer fazer diferença. Que linda você. Obrigada, primeiro. Eu acho que dá pra gente entrar, né? Eu acho que dá pra furar essa coisa do algoritmo, porque o algoritmo adora essas dancinhas, né? O algoritmo entrega muito isso, é o que gera engajamento, são esses reels fazendo essas coisinhas, essas danças, não sei o quê. Mas eu acho que dá para furar o engajamento, por exemplo, a Laura Sabino, que é uma influenciadora que eu gosto muito de esquerda também, vira e mexe, ela faz uns vídeos, tipo assim, sabe aquela que é assim, sabe? É um vídeo assim que você vai apontando para sei lá o quê. Ela faz isso
indicando livros que falam sobre comunismo. Ela faz isso, assim, indicando livros enquanto faz isso. Ela entra no engajamento falando sobre conteúdos muito políticos. Ou então, por exemplo, aquele Kaique Brito, não sei se você conhece, um influenciador que tem do TikTok. O Kaique, ele dubla frases do Bolsonaro. Então, ele não dubla essas coisas banais, sei lá, um meme de uma criança falando mamãe, ele dubla o Bolsonaro falando, só que ele faz umas transições muito loucas de TikTok, ele criou uma linguagem muito própria dele, assim, que viralizou e tudo mais, só que é político também, então eu acho que dá para usar essas ferramentas falando de política, assim como eu faço um tutorial falando também de política no meio. Mas acho que também não tem nada de errado você fazer as dancinhas se você quiser fazer, ou as coreografias se você quiser fazer. Eu acho que também as coisas podem coexistir, você pode falar sobre política ou não. Mas eu acho que talvez se tem alguma dica... são essas as dicas que eu passei, algumas, mas... Cara, tem uma garota que agora esqueci o nome, que ela faz um que chama Querido Diário. Vocês já viram essa? Que é assim, Querido Diário. Hoje eu comprei cloroquina porque estava mais barato. Não sei se vocês já viram. Mas é uma menina que também faz... só pelo Reels, são esses vídeos de 30 segundos, em que ela faz uma garota que escreve no diário, assim, com a camiseta do Brasil, e vai dormir, e vai contando como foi o dia, fazendo críticas ao governo, sabe? E também tá fazendo super sucesso. Tem agora essa que é a Keila Melman, decoradora, você já viu? Que é a Ilana Kaplan, que faz, uma atriz, que é de bom tom? Não é de bom tom, sabe? Ela é genial também, é isso, são vídeos curtos, é uma personagem que ela criou, ela é atriz há muitos anos, criou essa personagem, são vídeos curtos, que é uma genialidade, ela também tá bombando, então eu acho que tem saída, sabe? A gente nunca sabe o que vai viralizar, também a gente não pode pensar que a gente quer fazer... Eu entendo que você quer essa coisa de ser uma voz. Eu sinto que você, não sei quantos seguidores você tem, mas você já deve ser a voz para pessoas que convivem com você, para os seus amigos. Você já deve ser uma pessoa influente, porque os influenciadores não são só as pessoas que têm milhões de seguidores. Todos somos influentes no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de seguidores. A gente já tem uma influência. E eu acho que a gente não pode ficar pensando, eu vou fazer esse vídeo para viralizar, eu vou fazer esse vídeo para ter sucesso. Eu acho que você tem que fazer um vídeo que te agrade plenamente. Você fala, cara, eu amo essa personagem. E esse vídeo vai encontrar o seu público, sabe? Eu acho que quando a gente pensa no resultado, quando a gente cria pensando no que o público gosta, eu acho que é uma furada, porque é difícil acertar, é difícil colocar rosto no público, mas se você gosta, com certeza você vai encontrar pessoas que têm o mesmo gosto que você e que vão se identificar com o seu conteúdo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que vê bastante coisa na internet, procura pelas hashtags, de repente, no Instagram, vê coisa no YouTube, até de coisa que você não concorda, para você ver se você tem alguma inspiração para fazer alguma coisa que usa da ironia também e da paródia. Mas é isso, acho que para criar um conteúdo original é sempre estar vendo coisas, filme, série, vídeo no YouTube, coisa pra caramba, assim, para ter repertório para criar algo novo. Muito obrigada. Obrigada a você. Ótimo. Vou passar agora a palavra para o Vitor Bacilieri. Matheus, você libera ele para a gente, por favor? Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, tudo ótimo. Basicamente, você já respondeu a pergunta que eu fiz no chat, né? Que era sobre o seu processo de criação, essa parte de usar a política, a comédia. Eu achei bem bacana, porque era mais ou menos isso que eu tinha em mente, né? Eu estou terminando a faculdade de História agora, e eu queria colocar isso nas redes sociais. É um pouco de história, um pouco de política, para levar um pouco mais de conhecimento histórico do Brasil para as pessoas. E aí eu queria saber sobre essa parte de postagem. Você falou que as pessoas falam que tem que postar todo dia, 10 vezes por dia nos stories e tudo mais. O que você acha que seria o ideal, assim? Postar só quando precisa, assim, quer, ou tem uma rotina ali? Como que funciona? Olha, eu acho que
eu acho que é sempre bom seguir essas regras, porque, de fato, elas são efetivas. Eu percebo que quando eu fico vários dias sem postar no feed, quando eu posto pouco nos stories, eu perco bastante seguidor, eu perco muito engajamento. Tipo, essas regras realmente funcionam. Então, eu acho que talvez se você tiver com essa pira de começar, eu acho bom. Eu só disse isso, assim, para você cuidar da sua saúde mental, para você não ficar muito viciado no celular. É mais uma preocupação de mãe do que, assim, como produtor de conteúdo, eu digo, vai nessa. Eu acho legal você fazer no seu... Também não quero que você se esfole, fazer só por fazer. Faz no seu limite. Mas eu acho que tem muita gente que tem realmente facilidade em estar sempre postando nos stories e fazendo... Tem gente que tem muito agilidade nesse processo. Eu não tenho tanto, eu sou mais lerda, sou um pouco mais na minha. Então, para mim, custa um pouco. Mas eu aconselho você seguir essas regras, sim. Tem uma menina na internet que eu nem acompanho muito o conteúdo dela, mas de vira e mexe nas minhas pesquisas quando eu fiz um vídeo que chama Como Ser uma Influencer de Sucesso, que eu faço dicas para você ser uma influencer, eu pesquisei muito, eu coloquei justamente esse título assim no YouTube, Como Ser uma Influencer, e tinha as dicas dessa menina que chama Giovanna Ferrarese, com Z, Giovanna Ferrarese. E essa Giovanna, parece que ela é produtora de conteúdo há bastante tempo, e ela dá dicas e ensina como você ter mais engajamento, como ganhar seguidores, etc. E as dicas, elas são muito boas. São realmente muito boas, assim, falar sobre... esses números de quantos stories por dia, essa coisa de ter interatividade é muito importante. Tipo, abrir caixinha de pergunta, fazer enquete, é muito importante. Então, por exemplo, se você quer falar sobre algum conteúdo de história, você fala assim, gente, vocês conhecem... Você sabe alguma coisa sobre a Guerra do Golfo? Sim ou não? Aí abre aquela enquete. O que você sabe? Aí tem um negócio lá que é de múltipla escolha. Resposta A, B ou C. Você fala, você acha que a Guerra do Golfo foi entre... E colocar as opções. E isso realmente aumenta o engajamento, porque daí o Instagram começa a entregar mais esse conteúdo para as pessoas. Isso é algo que ajuda muito. Então, eu aconselho sim você seguir as dicas. Quem quiser produzir conteúdo, seguir essas dicas. Isso de fato ajuda. Beleza, obrigado. Dei uma péssima dica agora da Guerra do Golfo, tá? Não sei nada. Obrigado. Nossa, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, caraca, eu nunca ia pensar na Guerra do Golfo, que rápido. Sei lá porque que eu falei disso. Socorro. Matheus, você coloca o Márcio pra gente aqui, por favor? Olá? Olá. Não, eu não estou vendo a imagem da Maria, eu estou vendo a imagem da Beatriz. Será que é porque eu tenho que falar? Eu tenho que falar. Falei. Você está me vendo agora? Estou vendo você, Maria. Primeiro de tudo, sou um admirador seu. Obrigada. Né, do seu trabalho, porque eu não é inevitável, me parece que é inevitável você fazer alguma coisa e realmente não assinar embaixo que é você quem fez. Você tem uma personalidade muito forte. Isso é maravilhoso. Obrigada. Né? Enfim, agora eu tinha perguntado se você conhecia obras, que obras talvez você indicaria de roteirização. Mas você tem uma energia assim tão vibrante que eu tô achando que você nem se escuda muito nisso. Você vai na sua vibe mesmo e mete o pau. Eu acho é uma impressão que eu tenho sobre o seu trabalho. Eu não sabia que você era blogueirinha do Fim do Mundo até o dia que eu assisti o Bruna, né? Meu nome é Bruna. Sim. Aí eu falei assim, eu conheço essa moça de algum lugar. E aí fui ver, e eu assisti o seu primeiro vídeo, que eu achei genial. E aí você falou, eu queria que tivesse, agora há pouco, que tivesse vários blogueirinhos. Eu quero ser blogueirinho, né? Eu já estou bem perto. Eu quero ser blogueirinho, eu estou bem perto do fim do mundo. Eu gostaria de comentar política enquanto escolho remédios para artrite. Então, sabe essas coisas? Sim. Né? Então, eu estou aqui com meia dúzia de bulas na mão
né? E vendo qual delas serve para o Brasil. Eu queria uma coisa assim. Então, quando você tiver... Vamos trocar ideia. Quando você tiver... Se um dia você colocar esse negócio, tô super dentro, se eu não tiver morrido até lá. Então, Fechou. né? Vamos conversar a respeito, cara. Porque você é muito genuína. Você é muito genuína. E você é assim, amem-me ou deixem-me. Sabe? É como eu vejo você, né? Uma pessoa muito, muito assertiva. E eu acho isso inspirador, tá? Eu ia perguntar mesmo sobre roteirização, mas você foi respondendo ao longo das suas abordagens aí. Eu quero mais parabenizar você e o pessoal do É Nós na Fita aí. Meu Deus, que achado! Eles são Entrei sem maravilhosos. querer. Entrei sem querer nesse negócio, mas achei de uma seriedade, né? Tô assim, realmente inspirado. Eu só gostaria de saber o seguinte: se você é acessível, se de repente eu começar a pirar nessa batatinha, se eu posso mandar alguma coisa para você, assim, Claro, discretamente, né? Eu sempre te acompanho no Instagram, vejo seus stories. Então, aí qualquer coisa, não vou entrar não, pode atrapalhar mandar. você em nada, não. Não, pode mandar, E vamos fazer os blogueirinhos do fim do mundo. Eu quero ser blogueirinho, né? Na verdade, eu tô mais para blogueirinho no fim. Mas fiquei empolgado agora, cara. Faz tempo que eu tô pensando assim, eu preciso arrumar alguma utilidade para mim. Eu tô me sentindo a mais no mundo. E seria isso seria uma coisa bacana. E eu tenho... Mas eu já senti que, Márcio, eu já senti que você é muito criativo, eu já acho que você pode fazer. Eu não precisa esperar a blogueirinha no fim do mundo pulverizar para você fazer isso, não. Eu já acho que você já pode começar a soltar. Eu adorei esse roteiro aí, você escolhendo o remédio para artrite enquanto você critica o Bolsonaro. Isso já é ótimo, já pode escrever o roteiro. Para falar de engessamento, é que eu sou poeta, então você trabalha muito com metáfora, facilita bastante a linguagem. Eu quero esse roteiro na minha mesa até amanhã, assim, tá. E eu quero, nossa, eu vou acreditar isso a você, ao pessoal do Nós na Fita, porque, cara, é muito bacana isso. Demais, Márcio. Um beijo, muito obrigado, viu? Valeu, Márcio. Obrigadão. Valeu. Bom, eu vou fazer uma pergunta que a Jennifer fez no chat. Ela perguntou: como é a experiência de se autodirigir, de avaliar a sua atuação? A diretora Maria observando a atriz Maria. Existe esse momento ou tudo é muito mais automático? Eu só queria... Ainda concluo. Desculpa, Bia. Não, pode, desculpa, Bia. Só ia falar para juntar você com a outra na hora... pergunta. Tá bom. Eu só ia complementar com o elogio, que era: você é absolutamente incrível. Mas pode completar, Bia, pode completar. Não, só ia falar porque teve também a pergunta da Juliana, que pergunta da sua montagem, do seu processo de montagem. Então, acho que são coisas que se comunicam. Talvez você pode falar dessa autodireção e depois como que você decide os takes, enfim, como que é esse processo um pouco técnico, né? Tá. Antes de tudo, preciso fazer um adendo, que eu amo a Jennifer, eu amo a Lorena, que tá aqui, a Karina e a Ellen. Gente, eu tenho um fã-clube, tá? E elas são as donas do fã-clube, elas estão as 4 aqui, porque elas são muito maravilhosas, me acompanham sempre, eu amo vocês, e ver o rostinho de vocês é muito bom, eu tô muito feliz, sério, de verdade, vocês são maravilhosas. Obrigada por estarem aqui. Bom, aí como é a experiência de me autodirigir? Eu sou muito autocrítica, é difícil, assim, de vez em quando eu acho que eu tô péssima, que eu tô feia, que eu tô sem graça, que minha dicção tá horrível, de verdade, assim, a autocrítica é uma coisa que acho que todos temos e eu tenho muito também. Mas eu gosto muito de ver o que eu faço, até como fazendo a Bruna, até no set de filmagem eu gostava de assistir o que eu fazia. Então, depois que o diretor falava, valeu esse take, eu gostava de sentar e assistir o take. E me ver, e ver minhas expressões. Porque muitas vezes, como atriz, às vezes o diretor falava assim: Maria, você tem que estar mais indignada nessa cena.
E eu falava, ué, mas eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu estava indignada. Ele, não transpareceu isso. É muito louco como tem uma diferença do que você acha que você está transparecendo e do que você transparece de fato. Então, eu sempre gostava de assistir, eu aprendia muito me vendo, tanto ali no set de filmagem quanto vendo a série pronta. Eu sempre gostei de me ver. Tem um certo incômodo, às vezes, um certo constrangimento. Eu acho que tem um tanto daquela sensação de quando a gente ouve a nossa voz no áudio do WhatsApp, sabe? Quando você grava um áudio no WhatsApp e depois você ouve e fala, meu Deus, minha voz é assim. Tem um tanto disso, de você ficar se olhando e falar, Jesus amado, essa é minha cara quando eu tô triste, mas tem um tanto que eu acho importante para você aprender, pelo menos eu aprendia muito me vendo. Então, dirigindo a blogueirinha no fim do mundo é isso, é o meu crivo, né? Se eu tô atuando mal, se não tá convincente o suficiente, às vezes tá exagerado, se a gente tá forçado, eu não consigo ver isso porque é o que eu tô, como eu criei e como eu gosto de ver, é o tom que eu gosto. Eu já escrevo pensando em como eu vou filmar. Então, muitas vezes eu sinto que meu roteiro, até quando eu mostro para minha família, eles falam, não entendi essa parte, eu não entendi a entonação, não entendi. Eu falo, não, é porque eu já escrevo muitas vezes pensando em como eu vou filmar, eu sei, e não dá para você colocar entonação em texto, né? Então, às vezes, para alguém que lê, pode achar até o texto meio confuso, mas é porque eu sei como eu vou modular isso na fala, a pausa que eu vou dar, o corte que eu vou dar, a cara que eu vou fazer junto, para fazer aquilo fazer mais sentido. E depois, eu também, quando eu filmo, eu já filmo pensando em como eu vou editar. Então, se eu estou fazendo a blogueirinha do fim do mundo aqui, às vezes eu filmo um pouquinho mais assim, mais próximo da câmera, e depois eu vou um pouquinho mais para o lado, depois eu vou um pouquinho mais para o outro, e eu sei que na montagem esses cortes vão dar uma dinâmica. Então, eu já muitas vezes já filmo pensando em como eu vou editar. Claro que não é sempre que isso acontece. Às vezes, quando eu estou editando, eu penso, putz, deveria ter feito um take mais perto da câmera, deveria ter feito um take mais sério, deveria ter feito de outro jeito, mas na maioria das vezes eu já penso no processo todo. Por isso que eu tenho tanta dificuldade em delegar funções. Quando surgiu essa coisa da blogueirinha no fim do mundo ir para o Saia Justa, a minha irmã, minha família falou, Maria, talvez seja bom você ter uma equipe com você, né? Assim, de repente você talvez chamar alguém para te ajudar na edição. Eu tenho dificuldade, porque é isso, eu já penso no todo o processo. Delegar funções parece que me daria mais trabalho, porque eu teria que explicar para a pessoa tudo que eu pensei, para ela entender o meu raciocínio. Enfim, então é difícil. Assim, meu processo é muito... Eu realmente gosto de englobar tudo. E para quem não sabe, eu faço a blogueirinha no fim do mundo com um aplicativo de teleprompter. Teleprompter, para quem não sabe, é aquele... Quando vai subindo o texto assim, você vai lendo. Tem um aplicativo no celular, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tomara que dê para ver, porque acho que é a primeira vez que eu conto isso. Tá vendo? Que eu dou REC para começar a filmar. E daí você vai subindo um texto, tá vendo? Aqui, ó. E o texto é concentrado assim perto da câmera. Aí eu vou lendo assim. Bem-vindo ao aplicativo Teleprompter para vídeo, que permite que você leia um roteiro de um teleprompter enquanto filma a si mesmo. Aí é muito louco. Não parece que você está lendo, parece que você está olhando para a câmera. E eu faço isso porque eu escrevo o texto, coloco aqui, tem muita gente que pergunta se os textos da blogueirinha do fim do mundo são improvisados, não são. E daí você vai subindo um texto. Tá? Aí eu falando... E eu gosto de fazer isso porque nos primeiros vídeos eu não sabia desse aplicativo do teleprompter, então eu lia uma frase e gravava. Oi, meus amores, voltei! Eu sou a blogueirinha do fim do mundo. E no vídeo de hoje, isso me tomava um tempo, ficar olhando o computador, ler o roteiro para gravar, entendeu? Então, quando eu descobri esse aplicativo do teleprompter, me dá esse tempo de eu seguir. Só que eu gravo 40 takes. Juro, de verdade, até o Oi, meus amores, voltei, eu gravo pelo menos umas 5 vezes. Eu faço, oi, meus amores! Oi, meus amores! Oi, meus amores! Juro, eu gravo vários takes para eu ter opção de montagem, assim, na hora eu falo, eu gostei mais desse, sabe? Para eu ter opção mesmo, assim. Eu demoro muitas vezes, eu demoro um tempo para gravar o vídeo. Sei lá, eu demoro 1h30 para gravar um vídeo. Eu não consigo fazer numa tacada só, um take só corrido. Eu faço várias vezes, porque é bem picotado, meu. Então, possibilita que eu faça frase por frase. Acho que isso explicou um pouco, né? Acho que eu dei Sim. Estão
Estão pedindo o nome do aplicativo de novo, só para a gente tá. passar. Então, eu paguei o aplicativo, tá? Porque enquanto você dá para usar ele gratuitamente, mas enquanto você usa gratuito, ele tem um limite de caracteres que você pode colocar no texto. E como meus textos são longos e eu uso realmente bastante, foi um investimento que eu fiz e eu paguei o aplicativo. Eu não sei quanto foi o valor anual, mas é anual. Chama Teleprompter mesmo, Teleprompter. Então, se colocar o nome lá na Apple Store, acho que vocês já acham. A Anne mandou aqui para gente. Obrigado, Anne. Mas, gente, tem muito. Eu acho que vale muito assim, pesquisar essas coisas esses aplicativos de edição, de transição, tem muitos, assim. Eu não sei, o InShot, que é um que é muito bom, mas eu acho que vale a pena procurar no YouTube, assim, procurar no Google nomes de aplicativos, porque realmente isso às vezes aguça a nossa criatividade. Realmente tem muita coisa, muito recurso hoje em dia. Posso só fazer uma pergunta de curiosidade? Fui eu que fiz a pergunta da montagem. Uhum. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Eu queria saber, quando você falou que grava vários takes, quanto tempo você demorou para gravar o vídeo da retrospectiva? Ah, sim. Tinha muita. O vídeo da retrospectiva eu demorei 2 dias para gravar, porque eu queria fazer em locações diferentes, eu não queria fazer só na minha casa, então eu fiz na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, porque eu queria justamente que desse essa impressão de que eu estava em vários lugares diferentes, então eu também não podia, assim, no mundo ideal eu gostaria de filmar numa baladinha de verdade, mas obviamente eu não podia fazer isso, então eu peguei materiais antigos meus, então vídeos de shows antigos, que eu coloquei uma música diferente, coloquei, por exemplo, Feliz Ano Novo, numa festa que não era Ano Novo, por exemplo, no avião, eu coloquei Partiu Bahia, para dar essa impressão de que eu estava saindo bastante, mas também fiz bastante coisa num carro, era um carro conversível que eu peguei emprestado da mãe de uma amiga minha, e eu não dirijo, e aí quem dirigiu foi meu namorado, eu fiquei no banco da carona, mas é isso, foram 2 dias e foram escrevi várias frases assim, e aí fui separando, falei, essas frases eu vou fazer em casa, foi meio aleatória essa separação, essas frases eu vou fazer em casa, essas frases eu vou fazer na casa da minha mãe, essas frases na casa da minha sogra, e fui filmando frase a frase, só que era isso, eu gravava uma frase, trocava de roupa, gravava outra, trocava de roupa, gravava outra. A minha unha é a mesma, a minha maquiagem é a mesma, mas eu tentava trocar minimamente um pouco o cabelo, a roupa, para dar a impressão de que eram vários dias, mas foram 2 dias de filmagem, esse realmente foi a filmagem mais longa. Bom, vou fazer uma pergunta aqui que a Melissa já repetiu ela. Nossa, agora eu perdi a pergunta, peraí. Como roteirista, você tem curiosidade em escrever um livro? Olha, eu acho que é muito, para mim é outro mundo, é outro universo escrever um livro, assim, literatura. Eu nunca tive essa vontade de escrever um livro, mas eu vivo numa casa de escritores. Minha mãe é escritora, vai lançar um livro em breve, meu irmão já lançou um livro, minha irmã é jornalista, escreve muito bem. Então, assim, é um universo que eu tô perto, mas assim, para eu sentar e escrever um livro me dá um frio na barriga, assim, nem saberia por onde começar. Mas quem sabe um dia, né? Talvez um dia, mas por enquanto não tá nos meus planos. Bom, pessoal, temos mais perguntas que a gente já está encaminhando para encerrar. Se quiserem, podem levantar a mão ou mandar aqui pelo chat. Então, a Duda levantou a mão. Depois eu faço a outra pergunta do Instagram. Matheus, pode liberar a Duda. Oi. Oi, eu aqui de novo, Maria. Lindona. Então, você falou que você faz tudo das suas produções, né? Você dirige, enfim. Escreve. Sem ter essa cobrança também, ainda mais com o alcance na internet que você tem, com essa proporção que você se encontra agora. E como é que você não faz para não ficar nessa pilha de não se cobrar tanto, assim, que eu acho que é importante, né, para a gente que está sempre criando, quando a gente não está nesse estado de criação, a gente se sente muito frustrado.
Então, eu acho, dá aí uma dica pra gente, porque é punk a situação. Eu entendo muito a gente se cobrar, porque eu entendo muito esse estado de cobrança, principalmente é isso, nos momentos que eu tava isso, na vida de atriz, como eu citei, enquanto eu não estava trabalhando, era sempre tentando fazer teste, levando não, eu falava, caramba, se coloca num lugar eu sou inútil, eu pensava muito assim, eu não faço nada, caraca, não é difícil, e aí é isso, quando você se torna criadora, você tem que produzir mais, ainda mais com os assuntos tão quentes, e você se coloca, né, você começa a colocar quase que lições de casa para você mesmo, tarefas para você mesmo. Eu tenho que produzir até semana que vem, eu tenho que... É difícil, eu entendo que é difícil. E eu não tenho exatamente uma resposta de como relaxar diante disso, porque eu oscilo um pouco, sabe? Por exemplo, agora há pouco eu estava prestes a chegar a 1 milhão de seguidores. Eu estava, sei lá, com 900 mil seguidores. Eu fiquei, assim, querendo chegar a 1 milhão de seguidores. Assim, meu Deus, eu tenho que fazer vídeos para isso. Foi uma semana que eu fiz o vídeo da retrospectiva da pandemia, que viralizou, e aí eu já soltei um outro vídeo para chegar mais rápido, sabe? Porque é isso, eu percebi que quando eu solto vídeo, eu ganho mais seguidores naquela semana. Então, eu falei assim, eu tenho que soltar mais vídeos para ganhar mais seguidores. Eu entrei nessa pira. Mas aí chegar a 1 milhão de seguidores, você olha para o lado, você olha para o outro, nada mudou, entendeu? Na minha vida. Nada. Então, assim, por que eu me cobrei tanto para chegar nesse número? É só um número. Tudo bem, é simbólico, mas é um número só. Então, não sei, eu acho que você não... Eu acho que tudo que você faça tem que te contemplar no nível espiritual mesmo, assim, você não... Se tá te causando mal, se você tá achando que você tem que criar pelos outros, se é uma coisa que tá, sabe, tirando o teu sono... Então, deixa isso um tanto de lado, sabe? Eu direto recomendo para amigos e até para mim mesma um detox das redes sociais, porque às vezes a gente entra numas que a gente tem que estar lá, o presente, e, cara, não precisa. A gente é alguém, eu me convenço muito, não, mas eu preciso estar nas redes porque eu sou atriz, eu preciso estar nas redes porque eu trabalho com audiovisual, preciso estar E, cara, não, as redes continuarão lá, mas você também continua sendo uma pessoa fora das redes e de vira e mexe a gente precisa dar um tempo off, mas eu oscilo, eu vou te falar que eu oscilo, às vezes eu me cobro muito, às vezes não tanto, quando você percebe que, cara, não muda, assim, não é isso que me faz feliz, ter 1 milhão de seguidores ou mais visualização, não é exatamente isso que vai me contemplar, então... eu te respondi, Duda, eu tô péssima, assim, não tô respondendo suas perguntas, você me desculpa, Duda. Vou te passar meu WhatsApp para tentar te responder eventualmente. Tá difícil. Desculpa. Eu partilho desse mesmo sentimento também. Eu também partilho disso. Eu, por exemplo, eu não tenho seguidor quase nenhum, eu quase não apareço na internet, eu também não quero ser blogueirinha. Mas estou no Instagram, às vezes, para assistir conteúdos como o seu. Sim. Porque eu acho que a maneira como você dialoga, trazendo essas pautas, né? É muito abrangente, é muito interessante, é muito cativante, faz a gente realmente vale a pena, sabe? É um conteúdo que vale a pena. A gente sabe que por exemplo, outros influenciadores têm conteúdos parecidos com o seu, mas acho que a linguagem faz a total diferença. E acho que talvez esse seja o seu diferencial, essa autenticidade mesmo, assim. Que é importante, essa essência que é importante você não perder. Então, assim, muito obrigada. Obrigada a você, Duda. Você é maravilhosa. Beijo. Me escreve lá no Instagram pra gente se manter em contato. Eu queria manter em contato com todo mundo, assim. Todo mundo que, se quiser me escrever, eu vejo meu inbox, viu? Então, me escreve lá no inbox. Eu tava lá no Nós na Fita e tal, e a gente mantém contato. Por favor. Bom, estava pensando para encerrar, da gente terminar com 2 dicas. Uma que perguntaram no chat, uma dica para ajudar a pessoa a criar uma desenvoltura melhor, uma desenvoltura maior na criação do personagem e tudo mais.
facilitar esse processo de autofilmagem, talvez também uma relação com a autocrítica. E desculpe, a segunda dica é com relação à organização. Como você se organiza, porque a produção de conteúdo também tem muito a ver com isso, né? Não é você só meter a louca, eu vou fazer um vídeo. Você tem que se organizar, se programar. Então, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 pontos. Tá. Eu acho que em relação à desenvoltura, em relação à câmera, eu acho muito normal a gente ficar travado, porque realmente a câmera intimida. Eu lembro que é isso, eu trabalhava muito com as câmeras atrás delas, né, no set de filmagem, só que quando você vai para frente da câmera, você fica muito intimidado, e encarar a câmera é mais intimidador ainda. Eu digo que até hoje, cara, eu prefiro fazer 500 cenas de sexo do que fazer sessão de fotos, por exemplo. Tipo, Maria precisa fazer fotos de divulgação. Eu não tenho foto de divulgação, as minhas fotos de divulgação são sempre as mesmas, que é inclusive a foto de divulgação do Nós na Fita. Por quê? Porque eu sou péssima de sessão de fotos. Eu digo, eu prefiro fazer cena de sexo do que fazer sessão de fotos. Eu odeio encarar a câmera para foto, fazer carão, fazer a bonita. Eu tenho muito mais facilidade com cinema, assim, né? Falar quando não é estilo, né? Quando a câmera... quando é filme, eu tenho mais facilidade, quando é vídeo. Eu daria dica para você se filmar várias vezes sem a pretensão de colocar na internet. Então, se filma, experimenta, sem mostrar para ninguém. Tá no seu rolo de câmera, só você vai ver. Claro, você vai ter autocrítica, você vai se ver e falar, meu Deus do céu, eu tô feia, eu tô sem graça, ai, que péssimo, nossa, que ridículo, que cenário feio. A gente tem essa autocrítica, é ridículo, e vira e mexe, eu acho muito inevitável a gente não pensar nas pessoas que a gente conhece assistindo o nosso vídeo. Tipo, você vai postar um vídeo e fala, cara, como é aquele cara gatinho que eu flerto vai assistir aquele vídeo? Será que ele vai achar que eu sou ridícula? Como é que minha mãe vai ver esse vídeo? Será que ela vai achar que eu tô querendo chamar atenção na internet? Será que minha avó vai ter dó de mim? Sei lá, a gente fica pensando em umas coisas de como os outros vão encarar aquilo que você está produzindo. É difícil, mas também não tenta fingir que isso não está acontecendo. Eu acho que faz parte do processo criativo você se criticar. Mas eu acho que é isso, é ganhar ritmo também. Então, vai se filmando, vai aprendendo qual que é o teu melhor ângulo, vai aprendendo quais assuntos que você sente mais desenvoltura em falar. Então, foi isso que eu falei. Eu não fui procurar falar sobre um assunto que eu não tenho nenhum domínio, eu não fui experimentar fazer uma personagem que não tinha nada a ver comigo. Não é que a personagem que eu criei era uma psicanalista russa. Não ia ter capacidade de fazer isso. Eu criei uma blogueirinha no fim, uma blogueirinha porque eu tenho uma cara de blogueirinha, essa cara de patricinha, então eu usei algo que eu conseguiria fazer, sabe? Conseguiria imitar. Então, eu acho que vai se conhecendo melhor, vai conhecendo personagens que você teria interesse, porque você acha que combina com você. Eu acho que vai ganhando intimidade com a câmera, ganhando intimidade com o aplicativo do teleprompter, ganhando intimidade com todas essas ferramentas até você se soltar. E, cara, na hora do vamos ver, vai dar medo, cara. Vai dar medo de postar vídeo, vai dar medo de produzir conteúdo, mas vai que dá, entendeu? E se flopar, se tiver 3 likes, não tem problema nenhum. Você não tem que pensar que você está fazendo conteúdo para outras pessoas para viralizar. Você está fazendo conteúdo para você. E, eventualmente, as coisas vão acontecendo. Você pode fazer por um nicho, por um assunto que você gosta de falar, como acho que era... esqueci o nome do que faz história. O Vitor. Você pode falar sobre um nicho, é isso, história, ou cinema, ou moda, ou beleza. Moda e beleza são assuntos que, na verdade, já falam muito. Então, seria interessante, se você quiser fazer uma coisa original, talvez não falar tanto sobre moda, beleza, maquiagem, porque isso é um assunto que já falam bastante na internet, principalmente mulheres. Mas, enfim, pode falar também sobre isso. Você pode falar sobre decoração, você pode falar sobre coisas específicas, e eu acho que você vai encontrar seu público. E qual que é a segunda dica? Mesmo? É sobre organização e planejamento. Organização e planejamento. Eu acho importante ter organização e planejamento, que nem você falou, não é só postar um vídeo e tal, mas eu também acho importante a gente não se levar tão a sério, sabe? Eu acho que às vezes a gente se leva muito a sério. Eu acho que também tem um tanto de talentos serem desperdiçados, porque a gente tem medo de postar e tem medo de julgamento alheio, porque a gente tem muito medo de ser levado a sério, sabe? Então, eu acho que tem um tanto que é tipo, se ficar uma bosta também, tudo bem, tá tudo bem, você não vai perder dinheiro, você não tá matando ninguém, né? Tá tudo certo, é só um vídeo que não foi tão bem, qualquer coisa você apaga, na pior das hipóteses. Então, não se levar tão a sério, eu acho que é importante, mas uma organização de logística, que louco, porque eu sou tão caótica
que eu sou tão desorganizada que eu dar dicas de organização é tipo, é uma contradição. Mas, sei lá, eu acho que seria... Ai, não sei. Não sei. Eu acho que o mais importante é conteúdo, é texto. Eu acho que texto. Mastigar bastante texto, mastigar bastante conteúdo, o que você quer falar, por que você quer falar sobre aquilo, por que aquilo te move, que seja pela indignação, pelo humor, porque você tem muito prazer em falar sobre aqueles assuntos. Por exemplo, a minha amiga que fez gastronomia e ganhou, do ano passado para cá, 40 mil seguidores ensinando receitas. Ela chama Marina Mônaco, inclusive. Porque ela ama gastronomia, ela ama cozinhar, e ela começou a fazer vídeos e ganhou milhares de seguidores. Então, tem um tanto, assim... também o que te move. E por que eu acho que a organização é mais interna do que externa, nesse caso. Super, tudo começa, né, pelo porquê que você está fazendo. Sim. Mas, bom, Maria, queria agradecer muito em nome da equipe É Nós na Fita. Está sendo um prazer ter você aqui. Acredito que todo mundo tá curtindo bastante esse papo. Logo mais, se tudo der certo, a gente vai ter um pouco mais de Maria Bopp no É Nós, né? Com o futuro curso de continuidade. A louca, eu também fico super nervosa, né? Abrir o microfone já trava. Mas, bom, queria agradecer e queria passar a palavra para o Blay também, para ele reforçar as próximas atividades que vão acontecer nos próximos meses, né, nós? Sim, queria também agradecer a Maria, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo. O chat aqui mostra que bombou muito, todo mundo falando que te amou, que quer mais. Acho que não que só bom. a galera do seu fã-clube, todo mundo mesmo. Que bom, obrigada. Só para reiterar, então, gente, em junho a gente vai ter a nossa primeira sessão do Cineclube Brasil, esse encontro que a gente vai ter para conversar sobre filmes do cinema brasileiro. O primeiro encontro vai ser sobre o filme O Bandido da Luz Vermelha, não vou errar dessa vez. E a gente vai ter a Helena Inês conversando com o Francisco César Filho, que vai ser esse crítico que vai coordenar esses encontros. Também em junho a gente vai ter o curso de assistência de direção com o Yuri, que já rolou ano passado, com 2 turmas, todo mundo gostou muito. E vai ser, inclusive, esse molde que a Maria vai fazer com a gente, né? Esse Nós em Foco, nesse caso do Yuri, de assistência de direção. E, por último, o nosso próximo Cinema Falado, que a gente realizou hoje, e vai ser feito em julho com o roteirista Antônio Prata, cronista também, enfim, filho do Mário Prata, e que escreveu Pais de Primeira, muitas coisas da Globo, e inventou aquela sala de roteiro ótima lá, que tem uma pegada também de falar do nosso país. Então, fiquem atentos nas nossas redes, @enóis no Insta, facebook.com/, Enóis na Fita Curso, e o nosso site, enoisnafita.com.br. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Maria, e é isso, a gente se vê. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Adorei. Obrigada. E me inscrevam lá na DM do Insta para a gente manter contato mesmo, tá bom? Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.